Assim que começar a gravar, a gente. Então, boa noite a todos e a todas. A gente está aqui hoje para dar continuidade à disciplina de Educação Física no ensino fundamental e médio. E conforme eu tinha informado para todos, hoje nós temos a presença de um convidado, para a gente estar. A gente já está finalizando, tá, Rafael, o semestre. A gente tem aula até o dia 10 de abril, então nessas 2, 3 últimas semanas, a gente está com uma sistemática de trazer alguns temas pertinentes e relevantes para a educação física no ensino médio, E aí, pensando nisso, a Liana teve a ideia inicialmente de fazer a gravação de alguns vídeos com alguns professores que trabalham com o ensino médio na escola, e também com alguns professores pesquisadores, E aí, como eu tinha entrado em contato com você para fazer o convite, para que a sua fala fosse de forma síncrona, você declinou do convite, assim como eu conversei com você, e a Liana está fazendo esses vídeos com outros professores. Quero agradecer a tua presença aqui, sempre muito bom ter a sua presença assim, nesses ambientes para a gente discutir e debater sobre a educação física escolar. E eu vou fazer uma apresentaçãozinha bem breve, tá? E aí, depois, se você quiser, você complementa, tá? Então, gente, a gente está aqui hoje com o professor Rafael Martins. O professor Rafael, ele tem mestrado na Faculdade de Educação, é formado em Educação Física, mestrado pela Faculdade de Educação, na Universidade Federal do Ceará, doutorado pela Universidade da Unesp de Rio Claro, eu acho que do Rafael foi um dos últimos orientandos da professora Soraya Darido, e eu acho que isso é um privilégio, eu acho que isso faz parte do currículo, Rafael? E eu tive também a grande satisfação de ser orientadora do mestrado do Rafael, e sempre, desde que eu conheço o Rafael, de 2010, antes, acho que era, eu nem lembro mais, já faz tanto tempo, acho que 2005, 2006, ali a gente já estava com uma aproximação, e desde então, tenho esse contato e só venho vendo aí o crescimento do Rafael, e hoje aí no IFCE, hoje é professor do Instituto Federal de Educação, era do campus de Itapipoca e hoje está no campus de Baturité. Ele vai também falar um pouquinho dessa trajetória dele no Instituto Federal de Educação, e eu acho que hoje é um dos grandes autores e atores, vamos dizer assim, da educação física escolar aqui no nosso estado, vem desenvolvendo estudos e pesquisas sobre a educação física e vem escrevendo bastante também sobre a educação física escolar, mas eu acho que mais do que escrever, o Rafael também vem vivenciando, juntamente com seus alunos e alunas na escola, uma educação física diferenciada, uma educação física que a gente realmente almeja que seja a educação física, que muitos de vocês aqui, com certeza, após, terminar esse período de formação, também vão querer desenvolver aí na escola. Eu creio que hoje essa fala do Rafael, ele vem nos ajudar a pensar nessa educação física, mas mais do que pensar, ele traz elementos concretos. Eu vi que o texto que ele escolheu para trabalhar com a gente é um texto que parte realmente da realidade do trabalho e que traz também em conta as dificuldades que a gente tem todos os dias na escola, são sempre questões urgentes e emergentes, e que muitas vezes nós temos que atender essas demandas. Então, misturado aí, Rafael, com o seu currículo, eu falei um currículo bem breve, mas eu sei que tem muitas outras questões que você pode colocar aqui, que podem fazer com que os nossos alunos te conheçam um pouco mais. Além disso, Rafael tem uma família linda, que também tive a grande satisfação de estar presente no casamento dele, hoje tem 2 crianças, aí que não deve estar sendo tão fácil também nessa época agora da pandemia, Rafael, lidar com toda essa conjuntura e continuar os estudos e a escrita e aula remota e ainda não deixar de lado, a nossa família, que eu acho que são eles que nos dão esse suporte. Então, vou passar a palavra agora para você, e aí você fala da temática que você optou por trabalhar aqui conosco, tá bom? Então,
mais uma vez agradeço. Hoje a gente tem aqui também, Rafael, a Liana, que está fazendo estágio de docência, o Lucas e o Átila, que é o monitor da disciplina, tá bom? Então, eles também vão aí, no final, a gente vai tentar fazer um diálogo sobre o que a gente vem discutindo na disciplina, em relação também à tua fala, tá bom? Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Assim, eu fiquei encantado com a apresentação, viu, professora Leni? Eu tinha alguns pontos para falar, vou até desconstruir o que eu tinha pensado, porque eu quero primeiro falar para todo mundo da honra que eu tenho de estar com vocês. Assim, eu não sei se a palavra dívida, a natureza dela é o que eu tenho com a professora Leni, mas eu tenho uma gratidão nessa jornada. E eu sou muito cordial às pessoas que me ajudaram. A professora Leni fez mais do que isso, né? Ela é a grande mentora da minha formação profissional. E grande parte do que eu sou, ou tudo do que eu sou, eu devo a ela. Então, qualquer pedido da professora Leni, eu considero que é quase como uma extensão do meu trabalho. E eu estou no quarto do meu filho, eu vou explicar primeiro onde eu estou, gente. Eu estou aqui na minha casa, não tem luxo, eu sou servidor igual a professora Leni, então eu não tenho um escritório com... Eu queria muito ter livros aqui atrás, não tem. Os livros, eles se embaralham com sapatos, então eu estou muito mais no campo de estudante profissional do que de um professor pesquisador. Então, tem momentos que o Noah vai aparecer aqui, o Ícaro também, porque as minhas atividades acadêmicas, elas são pelo período diurno, manhã e tarde. Eu fiz isso para à noite estar com a família, mas essa atividade é uma atividade excepcional, então vai dar tudo certo, não se preocupe, mas é só para explicar essa situação. Outro ponto importante, gente, eu quero deixar bem claro que assim, eu sou muito solidário ao atual momento que a gente está atravessando. Eu não posso deixar de falar. O IEFS passou por uma situação muito séria, assim, né? Então, em nome da professora Leni, eu quero externar a situação do professor Alex, que eu trabalhei com o professor Alex, então fui professor de vocês, colega de profissão, então o IEFS tem noção da realidade que é esse momento, e vocês estão tendo essa dupla carreira, que é ser estudante e também sobreviver, então eu só queria pontuar isso. E, professora Leni, a minha fala poderia ser 1000 vezes melhor, mas semana passada eu também passei por um problema sério. Então, eu quero, não preciso justificar, mas eu quero falar, dado que a professora conhece a minha família, meu cunhado, marido da minha irmã, ficou a um passo de internar. Ele, na quarta-feira, ficou com 30% do pulmão comprometido. Né? Não sei como é que vocês reagem, mas eu tive uma disenteria, né? Então, cada um reage de um jeito. Então, semana passada eu fiquei alguns dias sem poder mentalizar a apresentação, mas eu me esforcei, porque eu considero que a minha fala tem que ter um compromisso pedagógico. Sempre quando eu sou professor do ensino superior, trabalho na formação de professores, tanto na licenciatura em letras como na educação física, e esses convites que eu faço, eu entendo que eu tenho que encorajar, eu tenho que promover esperança. Então, eu tinha todo um sonho para essa fala, mas eu penso que ela está 80% do potencial que eu poderia falar, tá, gente? Então, me perdoem, mas semana passada foi uma semana muito difícil para minha família, mas está tudo bem. Feito isso, eu vou projetar a minha apresentação, porque o título que eu pensei, professor, ele já vai falar da temática, tá bom? Então, só me permitam apresentar aqui a minha tela. Ótimo. Pronto. Deixa eu aparecer aí para vocês. Aí pronto, assim. Gente, semana passada eu recebo um desafio muito interessante da professora Liana para fazer um vídeo. E no mesmo dia eu tenho um convite da professora Leni. Então, eu não sei se era o que esperavam, mas eu tentei fazer uma fala a partir das duas propostas do que seria importante professoras e professores em formação e educação física ouvir de um professor que ama o que faz. Então, assim, eu vou falar de situações de ensino, mas algo que eu considero que é fundante vocês entenderem é muito mais entender por que eu faço isso. Então, o tema da minha fala é como ensino aquilo que ensino. Porque, se vocês observarem, gente, principalmente na pandemia, o que tem de canais do YouTube, grupos de WhatsApp,
grupos no Facebook que compartilham situações de ensino, plano de aulas inteiros. Então, as situações de ensino já estão postas. Eu penso que o debate agora, professor Leni, é formalizar e forjar um professor e uma professora que consiga entender o que ele está fazendo e, mais ainda, compartilhar para alunos e alunos que eles entendam qual é o sentido da educação física. Então, esse é o tema da minha fala, viu, gente? Como ensina aquilo que ensino. E a professora Leni falou que eu venho escrevendo. Isso aqui já é básico, eu vou escrever alguma coisa algum dia. Não sei se vai ser um livro, mas eu penso que a gente tem que voltar a falar sobre isso também, de explicar como é que seria a docência, né? Quando eu estava na formação inicial, eu achava lindíssimas as coisas do Rubem Alves, depois eu fui entender que não tinha tanto sentido, mas eu penso que ainda a gente tem que falar sobre docência no sentido mais amoroso mesmo. Então, esse é o tema da minha fala. Esses aí são os institutos que eu hoje estou vinculado. Eu sou professor do IFCE, sou professor da UES, da Universidade Aberta, e faço parte do Profut. E aí, essa apresentaçãozinha é o que a Leni falou, tá? Assim, é meu currículo, então vou passar. E penso que isso aqui já vai demorar um pouco a minha fala, gente. Eu vou chamar ritos iniciais da discussão, porque eu penso que isso me coloca no caminho diferente de várias professoras e professores. E eu aprendi isso com a professora Leni, então quando eu citar isso a professora Leni, gente, não é bajulação, não, é respeito a quem me introduziu na educação física. Mas a partir da professora Leni, eu comecei a ler Paulo Freire. Então, o Paulo Freire fala de assunção. Então, o que eu vou falar aqui, eu quero demarcar para vocês que tudo que eu for prestar na frente é importante levar em consideração esses pontos. Quais pontos? Primeiro, gente, que a minha condição objetiva hoje, onde eu trabalho na Instituição Federal do Ceará, ela é bem melhor que a maioria das escolas da rede estadual. Eu já trabalho há um tempo no IFC. Então, se eu apresentar alguma situação de ensino lá na frente, que você encontre um certo entusiasmo, tem a ver que eu também hoje estou trabalhando em condições bem melhores. E o que eu chamo de condições objetivas? Da direção geral aos estudantes, eles têm uma educação física qualificada. O colegiado hoje respeita a educação física. Eu tenho condição orçamentária de produzir meu material, que isso é um luxo. Talvez nem o IEFS hoje está com condições de fazer licitação de material esportivo. Eu tenho no IFC. Eu tenho uma quadra esportiva. Eu tenho uma sala de educação física. Eu penso que isso era para ser para todas as unidades escolares. Mas como eu estou nesse lugar, lembrem-se disso. E não só isso, eu sempre me apoio no Nova, que o Nova fala o seguinte, o que é condições objetivas? Pensar a pessoa do professor, então eu hoje tenho uma formação muito boa, alguns até falam de excelência. Eu trabalho numa organização muito boa, que alguns acham que é de excelência, o IFCE, e outros pensam na carreira profissional, que alguns entendem que a do IFCE também é de excelência. Então, entendo que essas condições objetivas são melhores. Segundo ponto que eu quero que vocês levem em consideração é que eu já tenho 12 anos de ensino médio, gente. 12 anos. E eu utilizo o Huberman, quando ele vai falar de carreira profissional, que eu estou nesse momento, gente. Eu estou na fase de questionamento e, ao mesmo passo, eu estou na fase de diversificação da minha atuação. Inclusive, já fui até coordenador do ensino médio. Então, pontos que eu posso apresentar é de alguém que já saiu da fase inicial da carreira, eu já me estabilizei, eu fiz essa opção de vida, eu sou professor de educação física, e agora eu já posso questionar e posso ousar, né, ou diversificar. Então, também entenda isso. Outro ponto importante, e eu considero isso fundamental, a partir também de Paulo Freire, quando ele fala que não existe ensino sem pesquisa, eu pesquiso ensino médio. Então, eu não sou só objeto, eu sou sujeito que faz produção. Inclusive, eu estou fazendo um agora. Então, eu olho para a minha atuação profissional, as minhas inquietudes eu tento resolver por meio de produção científica. Isso também vai dar um direcionamento na minha atuação pedagógica. E no final, que eu considero mais importante, por isso que eu botei no último, que quero falar com vocês, eu possuo um amor crítico pela docência no ensino médio. O que é que eu chamo de amor crítico? Se me perguntasse agora, professor Leni, Rafael, tu dá aula no ensino superior, na pós-graduação e no ensino médio. Aonde você se sente mais à vontade? Eu falaria
como eu falo a todo momento, eu sou um ótimo professor de ensino médio, onde eu sinto que eu faço bem. Mas você não trabalha com formação continuada, seu coração bate forte. Mas é quando você reconhece no outro o quanto a pessoa se sente grata pela tua atuação. E eu não tenho, gente, nenhuma vaidade de achar que isso é menor. Eu queria ser professor de doutorado. Eu não tenho essa vaidade de pensar que isso é maior ou menor. E tenho falado isso nos últimos anos, que tenho orgulho de ser um bom professor de ensino médio. E por que eu falo isso, gente? Se eu estou num local, mas sempre olhando, a professora Leni vai entender o que eu estou falando. Eu quero dar aula em ensino superior. Ah, não quero estar dando aula aqui. Você nunca está com os dois pés, gente. E eu amo demais estar dando aula para os meus alunos, para as minhas alunas. Então, tudo que eu falar, gente, lembra-se disso, tá? Para que não crie depois uma ideia de que eu sou um mecenas. Pô, esse cara está vendendo algo aqui. E uma coisa que eu não sou é esse tipo de pessoa. Eu sou muito autêntico. Eu até me invisto demais emocionalmente nas minhas falas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se vocês quiserem perguntar, pergunta, tá? Fala alguma coisa, Rafael, eu quero entender por que está fazendo isso, mas eu queria pontuar isso para que ficasse mais claro aonde eu vou chegar. Segundo ponto é apresentar a minha fala de hoje. Eu vou cumprir o tempo que a Aline falou, vou falar dos princípios pedagógicos que regem a minha docência, algumas situações de ensino presencial, algumas situações de ensino remoto. Princípios pedagógicos. E aí eu faço essas perguntas. Quais elementos fundamentam a minha prática pedagógica? E como cheguei a essas estratégias de ensino? Porque, lembram, é um professor que já passou mais de uma década dando aula. Então, já tenho mais ou menos um estilo de dar aula de educação física. Então, eu vou falar para vocês a partir dessa experiência, desse relato vivido de como eu tenho trabalhado no ensino médio. E aí, gente, eu fiz esse caminho para vocês, poderia estar bem melhor, né? Mas é porque eu comecei a fazer na terça-feira, na quarta-feira, e não tive mais tempo. Mas é porque eu trabalho a partir de uma leitura de uma profissional que eu trabalhei, que chegava horas antes para harmonizar uma sala, para dar uma aula. E eu ficava assim, poxa, se eu vou dar uma aula, eu também tenho que preparar o material. Então, quando a Aline me falou, eu tentei preparar algo para vocês. Então, esse slide é só para vocês. Mas eu quero contar nessa estrada aí, que ela não é linear, de como eu encontrei meus princípios pedagógicos. Para vocês entenderem que quando a gente pensa em ação de ensino, ela não vem copiada de um livro, ela tem todo um arcabouço por trás que, poxa, por isso que ele faz daquela forma. Então, o primeiro ponto que, logo de cara, quando eu entrei na educação física, foi importante para mim, isso desde a graduação, foi entender a relação entre a teoria e a prática. Sempre isso me chamou a atenção. O aluno tinha que saber fazer e saber sobre aquilo que ele estava fazendo. E eu falo isso, gente, eu tenho um texto sobre isso com a Eleni, não estou falando de aula teórica, aula prática, não, estou falando de outro assunto. Mas principalmente no ensino médio, gente, que uma preocupação que a gente tem no ensino médio é que ele não seja uma repetição do ensino fundamental. Então o aluno tem que sair das minhas aulas compreendendo que elemento das práticas corporal foi tratado ali. Tanto entendendo que ele possa explicar para o papai e para a mamãe, como ele possa também se apropriar e fazer na sua casa. Então, isso foi um cuidado. Então, todas as minhas aulas, que sejam roda de conversa, vai para a parte de procedimentos, depois volta a conversar, mas tem que ter essa relação. Então, nas situações de ensino que eu apresentar lá na frente, isso vai estar em vista. Segundo ponto que eu me interessei foi pela diversificação dos objetos de conhecimento. Então, desde o início, por eu ter vindo do esporte para a educação física, eu ficava muito preocupado da minha prática pedagógica ou da minha componente curricular se reduzir aos esportes. Então, isso desde o meu início. Eu era encantado quando eu percebi que tinha um conteúdo inovador com potencial pedagógico, eu acolhia e tentava compartilhar as minhas aulas. E isso, né, tem feito, né, eu ficar pensando, e eu até coloco isso para a professora Leni depois pensar comigo, que a gente ainda não resolveu se existem conteúdos específicos do ensino médio. Eu tenho me cobrado muito isso, né, já que eu tenho as melhores condições para trabalhar, de pensar assim, poxa, mas o que é que a educação física ensina, que isso é predominante ou próprio do ensino médio?
mas eu tenho diversificado as aulas para mostrar o quanto a nossa área é robusta. Então, isso também foi um segundo ponto que eu venho acolhendo. Terceiro ponto que eu fiz, e isso aí foi até tema do meu mestrado, foi a importância de trazer uma prática, que a gente chama de prática dialogal ou dialogicidade, que você está tratando com jovens, gente. As juventudes, no plural, ela não pode ser mais silenciadas. E ela deve se fazer presente nas aulas de educação física. E dialogicidade, gente, de uma forma bem sintética, não é blá, 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 não, gente. É permitir uns princípios do diálogo que ele ocorra na situação de ensino. Então, isso é permitir que o professor, ele ensina, mas ele também aprende a partir do relato e do diálogo com o outro. Então, nas minhas aulas tem isso, e já pontuando algo que eu tenho muito orgulho, gente, eu tenho conseguido, desde que entrei no UFCE, ser o paraninfo de todas as turmas que eu trabalhei. Isso não é panfletário, gente. Isso não é panfletário. Porque se vocês entenderam, o IFCE faz ensino médio integrado. Então, tem uma formação ensino médio profissional. Então, do outro lado é engenheiro civil, engenheiro mecânico, e eles escolheram o professor de educação física, é uma disruptura. Vocês não têm noção no final, quando os alunos ficam lá, me dão gravata, me dão medalha, e eu considero isso um reconhecimento do investimento que tem sido colocado ao longo de 3 anos com eles. E isso parte por isso, que é o professor que mais conhece eles. E não conhecer passa também por uma postura dialógica. Outro princípio pedagógico que eu fui acolhendo é reconhecer que trabalho com as juventudes. E isso, gente, é ler. Não é só você dizer que conhece o seu aluno, não. Isso é uma categoria de análise. Isso é uma categoria de análise. Eu estudei muito para entender as juventudes, os seus projetos de vida. Existem vários textos sobre isso. E depois que você entende as fusões, né, e os estados que passam pelas juventudes, você participa de um conselho de classe, que é um evento próprio do ensino médio, e tem maturidade para falar, e olha para o lado e vê professores de outras áreas que não têm nem noção para que ele está ensinando. Que ele pensa que está ensinando para alguém que está sendo infantilizado, ou está ensinando para alguém que é um adulto já, e eles não são nenhum dos dois. Então isso também é uma diferença quando o aluno percebe que tu está olhando para ele sem infantilizá-lo, mas sem fazer cobranças que quase tornam ele como alguém que nunca vai alcançar aquele tipo de cobrança. Depois, né, eu venho trazendo essa ideia que eu considero uma sacada, né, esse princípio chamado contextualização. O que é contextualização? E aí eu faço um debate muito importante. A contextualização é você situar a sua aula no mundo. É você situar a sua aula na comunidade dele. É você dar sentido ao que você faz. E se você conseguir fazer isso, arrolado aos grandes problemas sociais, você tem uma aula de sucesso. Porque o aluno depois ele vai dizer, professor, entendi, porque o senhor fez aquele alerta, olha como eu utilizei isso para essa atividade, olha como eu consegui utilizar esse exemplo com a minha família. Mas se ele não conseguir entender aonde repercute a aula de educação física, ela fica reduzida à semana de provas. Pensem nisso. Então, contextualizar não é você trazer um fato jornalístico, não. É você trazer as experiências do aluno, os saberes dele, a comunidade dele, a subjetividade, os grandes problemas sociais, o cotidiano, e fazer uma fusão que não deixe de ser educação física. Mas a todo momento ele está conectado. E vocês não têm noção da crise existencial que eu tive quando os meus alunos ficaram em casa e eu fiquei perguntando o que é que eu ensinei até hoje que serve para esses meninos. Que eu penso que é uma pergunta que todo professor tem que fazer mesmo. O que é que eu ensinei para esses meninos, para essas meninas que sirvam para eles se articular, porque é uma pandemia que ninguém conhece. Então, se a minha aula estava contextualizada com elementos anteriores, eles teriam plena noção de questão da saúde, de autocuidado, enfim. Isso é contextualizar. E aí eu chego em 2 temas mais recentes que eu tenho trabalhado, isso até com, eu tenho uma disciplina no ensino superior sobre isso, que são os temas contemporâneos, e vou falar um pouquinho sobre ele, que é a necessidade da educação física estar conectado às grandes questões sociais. E elas acontecem em todas as aulas de educação física. O que a gente faz é o quê? É fechar os olhos, é não ouvir, é silenciar. E quando a gente faz intervenção, a gente faz intervenções punitivas. Sai da minha aula, não é espaço. E eu penso que as práticas corporais, elas não estão fora do debate de gênero.
de trabalho e consumo, de ética. Então, se eu já me preparo e coloco isso como elemento didático pedagógico, isso não vai parecer algo que foi projetado, ideológico, mas algo realmente curricular. E agora, que tem a ver com o meu último convite, eu tenho, gente, né, falando um pouquinho da minha história, eu tenho participado de grandes organizações curriculares. Eu sou um dos autores do currículo do Estado do Ceará e tenho tido um desafio tamanho do planeta, que é tentar entender a educação física na área de linguagem e suas tecnologias. Tenho dificuldade de explicar para vocês, se vocês me perguntarem no final, eu vou tentar ensaiar. Mas olha que interessante, eu dou a disciplina de educação física no curso de letras em português. Que o curso do IFCE faz um trabalho, isso é uma luta também minha, já que nós estamos na área de linguagens e suas tecnologias, eles têm a disciplina de artes, de educação física, de inglês e de português. Então, o professor de português e de inglês do IFCE não vai ter aquela soberba de olhar para a educação física lá na frente na escola e dizer que ela é menor ou maior. E a gente tenta fazer educação física articulada a um projeto interdisciplinar com a área de português, que é a licenciatura em português. E eu tenho sido convidado a pensar, poxa, nós estamos na área de linguagem, minha linguagem é corporal, mas aonde eu me encontro com português? Então, esse tem sido um trabalho delicioso, porque é um desafio que eu tenho me esforçado. Então, eu chamo isso de princípios pedagógicos provisórios, porque é o que eu tenho agora e outros podem vir. Tá? Se tiverem pergunta, podem fazer, não tem problema. E aí, só para fechar esse ponto inicial, esses princípios não são correntes em minha prática pedagógica, mas surgem como expectativas de qual educação física eu desejo atualmente compartilhar para o IFCE. Então, eu tenho sido convidado no Brasil todo, gente. Ano passado, de forma virtual, eu fui para todo o país, gente. Eu fui do Instituto Federal de Pelotas ao Instituto Federal do Tocantins falar sobre educação física. Fico envaidecido com o convite, porque isso confirma que tem algo que eu esteja fazendo que tem sido validado pela área. E é isso que eu estou falando para vocês, que eu estou mostrando que pode ser educação física que traga bons resultados para a nossa área. E aí, professor, eu inventei essa brincadeira aí também, aprendendo com a senhora, viu? Eu criei o CASE. Eu criei para essa aula, viu, gente? Eu criei semana passada, né? Porque isso é uma questão que eu vou contar para vocês um segredo. O amor crítico, gente, ele não é sentimental, não. Ele é politizado, viu, gente? E o CASE é o que eu chamo de amor crítico. Como é que eu chego ao final de 3 anos de ter uma disciplina que ensina que os alunos passam no Enem e agradecem a você por ter passado, pelas suas aulas, e ao mesmo tempo tem uma referência profissional. E aí eu chamo isso de CASE, tá? Porque eu ainda vou escrever sobre isso, professor Enem, mas é mais ou menos o que eu sinto, eu coloquei nesse slide, que eu chamo de postura política pedagógica. O que é que eu sou na aula? Vou dar uma aula amanhã para eles, eu sou isso aí. Primeiro ponto, eles sabem que eu sou crítico. É uma postura minha. Inclusive, eles sabem para que orientação política eu tenho, eu deixo isso claro. Eles sabem as bandeiras que eu levanto do antirracismo, do antimachismo, de uma questão da gente ter uma noção do desmonte que está sendo colocado, inclusive para as instituições federais. Então, isso aí acontece e também acontece para as práticas corporais. Então, eles têm noção que a minha opção de não fazer no ensino remoto aulas que seriam essas aulas de ginásticas online é uma crítica que eu considero que isso aí é negar a vulnerabilidade, que isso não vai dar conta da educação física. Então, isso é o primeiro ponto, que é o C. Então, eles sabem disso. E nunca teve nenhuma falta de tom, assim, de o aluno considerar que isso aí está sendo ideológico, não. Porque eles entendem que eu deixo situado e eu sei dominar essa questão crítica. O segundo ponto é o A, né? Gente, o meu projeto de aula é de alegria, gente. Meu projeto não é de morte. Então, as aulas de educação física são super prazerosas. Eles amam a aula de educação física. E não é palhaçada, é de ter prazer. Eu tenho uma ideia assim, poxa, se eu posso aprender feliz, eu vou adorar estar aqui no IFCE. E eu falo isso para eles no início. Eu sou professor que vai para reunião, quando os pais vão lá fazer a matrícula no IFCE. Eu falo, gente, meu projeto aqui é de vida. Meu projeto é que as alunas e os alunos amem isso aqui.
que eles adoram a educação física, que eles fiquem na aula, assim, encantados. Então, isso também é uma postura. Você tem que também investir para participar disso. Né? E não quer dizer que eu não vou ter voz altiva, isso não quer dizer que a rigorosidade metodológica foi rompida, não. Mas é um projeto. Enquanto eu tenho colegas do meu campus que entendem que educação é grito e bater na mesa, o meu projeto não é esse. E eu vou continuar sendo assim. Tá? Porque eu entendo que já há muita maldade no mundo, nós estamos vivendo a cultura do desamor e eu não vou praticar isso. O S do CASE é a sintonia. Então, gente, eu procuro estar totalmente atualizado com as especificidades da juventude. Então, por exemplo, tem aulas que eu tiro 5 minutos para falar com eles sobre WandaVision, sobre Falcão. Eu sou nerd, gente. Né? Sou nerd. Então, eles amam. Qualquer filme da Netflix que tenha juventude, eu dou minha opinião para eles. Então, eles entendem que eu estou sintonizado com as juventudes. Né? Eles sabem que o meu olhar, né, para as grandes questões que está tendo assim na mídia, eu dou opinião para eles. Então, que está sintonizado com a juventude me faz também entender mais a partir da perspectiva deles. E o último ponto do CASE é o engajamento. Não sei como é que eu posso explicar isso, gente, mas vocês estão numa das profissões que está tendo o maior desinvestimento. A licenciatura está em desinvestimento, né? Em desvalorização. Eu dou aula no curso de licenciatura e eu tenho que sempre pegar Muro das Lamentações. Mas eu fiz uma outra opção, sabe, professor Leni? Eu adoro dar aula. Eu amo dar aula. Então, vou dar um exemplo assim, né, sem ser romântico. Enquanto o IFCE ainda não tirei se ia voltar para o ensino remoto, eu já estava trabalhando com os alunos do ensino médio. Porque eu entendia que a gente poderia se encontrar e estar estudando. E eles percebem, poxa, esse cara está comigo. Esse cara está comigo, esse cara está engajado. E aí, olha a minha história de vida, gente. Eu morava em Itapipoca 3 dias da semana e depois ia para Fortaleza. Nos 3 dias da semana, eu vivia o professor do IFCE. Então, na minha história, eu já levei aluno para cortar cabelo que não tinha dinheiro para cortar cabelo. Já levei aluno para a UPA. Então, eles percebem que tem alguém ali que é por eles. E não se engana, gente. Tem gente com a vida muito difícil aí, gente. Com a vida muito difícil. E quando você encontra alguém que, poxa, esse cara olhou para mim, esse cara tá aí por mim, então ele tá engajado. Então, não sei explicar para vocês. Eu encontrei essa palavra, engajamento, porque foi a que veio. Mas, enfim, professora, para explicar o que eu vou fazer, eu tinha que falar sobre isso, tá? Então, eu fecho agora essa parte que, na minha avaliação, é muito mais importante do que eu vou falar depois. Porque a gente precisa mais ouvir como é que as pessoas chegam onde chegaram, como é que eles fazem a aula. Aí eu vou agora para pensar o ensino em si, né? E aí eu vou para o ensino presencial, tá? Vou falar só um pouco do ensino presencial e como eu organizo as unidades temáticas, né? E como é que eu avalio isso. Se alguém chegou a ler o texto que eu mandei, o currículo que eu tenho trabalhado atualmente é aquele, com algumas alterações. E, gente, aquele texto é uma carta de resistência à educação física. Depois, quem puder, leia, viu, gente? Porque ali, para quem não sabe, está velado o desmonte da educação física no IFCE. Né? E eu consegui segurar, né, na mão a educação física com 2 horas semanais, com base em muito estudo, tá? Então, vamos lá. Os elementos didáticos que eu tenho hoje na educação física para dar uma aula. Eu considero um currículo, né? Eu considero ainda que a educação física ou qualquer área do conhecimento tem que ter uma base comum. Então, as minhas aulas, elas seguem uma proposta, que é aquela do IFCE. Eu tenho adotado, que eu considero um bom referencial, as dimensões do conhecimento da BNCC, que são 8, eu considero que são boas expectativas de como a gente deve pensar a aprendizagem do aluno. E o último ponto, nas minhas unidades didáticas, tem que ter uma produção, ou uma culminância. Então, eu vou apresentar algumas, então vocês vão perceber que sempre no final tem um fechamento. E para o ensino médio, eu percebo que isso faz sentido para eles.
Porque na cabeça deles a culminância é uma prova, e não deveria ser uma prova. A culminância deveria ser um fechamento. Então vamos lá. Professor, que slide tão feio. Eu vou explicar porque eu quis ser correto com vocês. Eu copiei a tela do planejamento que os alunos têm, gente. E eles estão em amarelo porque eu sou metódico. Se um dia vocês conversarem com a Leni, ela vai contar de como eu sou disciplinado. Então, dou uma aula, eu boto ainda amarelo para saber que dessa aula. Então, se você olhar as datas, vai ter uma aula que eu já marquei, que eu coloquei na plataforma semana passada. Aqui está até o dia 31 de março. Vou dar amanhã, já está marcado. E por que eu coloquei essa aula, que está sendo implementada no ensino remoto, para falar de ensino presencial? Porque eu quis pegar essa unidade temática, que eu consigo trabalhar tal e qual ela no ensino presencial como remoto. Lógico, exceto a ideia do distanciamento social. Mas a organização didática, ela é a mesma. Então, vamos pensar primeiro aqui no programa. Veja que ela começa, né, com algo muito mais pensado em fundamentação, mas teoria dos jogos não é na sala de aula, por favor. Lembra lá do começo, não perder tempo com isso. Mas os alunos têm que entender algumas questões sobre jogo. Eu falo para eles. E eu falo ter no jogo desde a ideia, por exemplo, de que existe uma reflexão sobre como as regras são pensadas no jogo em determinada fase da vida, de como o jogo pode ser utilizado tanto para ensinar um outro conteúdo, mas como ele é um conteúdo próprio da educação física. Então, eles sabem de tudo isso. Então, eles têm uma aula para falar sobre teoria dos jogos. Na segunda aula, que eu considero uma aula muito linda, que é a aula que eu chamo de jogos populares. Mas, professor, na BNCC está em outro nome. Eu não uso o nome da BNCC para que o aluno entenda. Gente, esse material é para o aluno. Então, ele tem que entender. Na BNCC, essa aula seria jogos da cultura local, regional e do Brasil. Mas é a mesma situação. É só vocês entenderem. Leia assim. Gente, nessa aula, a gente faz uma vivência desde bandeirinha a esconde-esconde no campus do IFCE. E não é só brincar por brincar, não. É eles entenderem como é que ela é vivenciada fora da escola. É eles entenderem a teoria do jogo, que eu posso modificar o jogo. E, por exemplo, teve uma experiência no IFCE que no meu campus ainda tem um mato, né, uma parte ainda não explorada. Eles vão bater lá e eu fico falando, vamos lá, se alguém se machucar, depois a gente come a bronca, e eles amam isso. Porque até essa questão de liberdade e autoridade, ela tem que ser conquistada. Né? E eu consigo garantir isso. Então, nessa aula tem essas vivências. Necessariamente ela dura um encontro? Não, pode durar 1 ou 2, mas como a etapa ensino remoto, foi um encontro para discutir isso, mas depois eu vou para especificidades do que eu tenho interesse, que ele trabalhe os jogos, né? Essa é a unidade temática dos jogos. Quando eu vou falar para eles sobre jogos nas várias etapas da vida, é para quebrar de vez que jogo não é de criança. E a gente vai atravessando jogos que poderiam ser fixados para a primeira infância, para a juventude, para a fase adulta e para o público idoso, e a gente vai entender, será que para eles? Eles vão viciando. E eu vou explicando como o jogo pode ter importância e como o jogo pode acompanhar o desenvolvimento humano deles. E eu gosto dessa aula para também quebrar isso. Porque vejam bem, se o meu medo é que o ensino médio não seja repetição do ensino fundamental, eu não posso cair na tentação de dizer que eles não conhecem alguns jogos que eu vou ensinar nessa aula. Eles conhecem. Então, qual é a minha cartada que eu vou ter diferente? É explicar que existe uma referência dele ser jovem agora e estar acessando esse mesmo jogo em um outro contexto. Mas isso tem que estar claro para ele. Você não vai pensar, poxa, a mesma aula que eu tive na 6ª série, então isso é um cuidado. E aí, pronto, eu começo a diversificar. Né? Jogos cooperativos, jogos competitivos. E aqui nessa aula eu faço realmente comparações. Eu boto uma situação de ensino que é um jogo cooperativo e depois um competitivo. Percebe a diferença? Aí um ou outro. Aí vou trabalhar com essa ideia de que você ser cooperativo não é que você quer aniquilar a competição e vice-versa. Que há espaço para os dois. Que é papel da educação física ensinar o que é saber perder, o que é saber ganhar. E o jogo ele é um bom elemento para isso. E aí a gente vai trabalhar jogos esportivos coletivos, que é uma categoria que eu gosto muito, porque ele vou pegar até uma fala emprestada que usaram mais cedo na aula, um gatilho.
porque depois eu vou ensinar esportes para eles. E esportes não é a produção de atleta. E olha, gente, que no IFCE isso é muito sério, viu? É um rompimento que eu faço. E eu falo para eles que eles vão aprender o esporte pela. El, travou aqui para nós. Está aqui para ele. Saiu da reunião, ele deve voltar. Estou conseguindo mudar minha tela também aqui. Espera aí, só um minuto. Pronto, ele está entrando novamente. Voltou. Consegue ver, ouvir, gente? Pronto, acho que você caiu e voltou, Rafael. Acontece, gente. É porque tá aqui a família, eu vou voltar a projetar. Okay. Aí, continuando. Desculpa, tá, gente? Se cair de novo, acontece, tá? Aí, pronto. Eu tenho aula sobre isso e eu considero fundamental ter essa aula sobre jogos esportivo coletivo, né, que eu tenho que trabalhar muito na formação que vocês também têm aí no IEFS, né, como o Ricardo pensa, mas o aluno de ensino médio ele consegue entender muito mais essa questão da lógica interna dos esportes que talvez no ensino fundamental. Se for ensinado, eles aprendem, se professores eles não vão entender. E aí, eu trabalho em jogos digitais, e tem sido muito bacana. Eu tenho o Nintendo Switch, que é um videogame que ele é híbrido, eu levo para lá. Eu faço uma aula de Minecraft com eles na quadra. Eu faço aula de Fortnite com eles na quadra. E eles amam. Que na prática é um carimba com colchonete, mas é Fortnite, você querer aniquilar o outro. Mas você só cria o roteiro do Fortnite e manda eles se enfeitarem. Gente, eles acham que é o Fortnite. E eles estão usando corporalmente a lógica do Fortnite. E isso é muito bacana, gente. Por quê? Da onde foi tirar o Fortnite? Aí lembra lá do caso. Eu tenho que entender o que é o Fortnite. Não jogar. Mas tem que entender que eles dialogam com isso. Que são elementos dele. E aí, por que eu utilizei isso no ensino presencial? Que olha o último encontro. Seminário dos Jogos Construídos. Aí é onde eu consigo arrematar, gente. Porque lembra, na BNCC tem alguns conteúdos que não apareceram aqui, né? Por exemplo, e os jogos de matriz africana? E os jogos de matriz indígena? Uhum. E aí a gente joga para eles também construir a partir desse referencial. E aí são desafios, gente, que digo para vocês, se você atrapalhar o aluno como alguém que é do ser mais, ele vai ser melhor. Se você trabalhar com alguém que não consegue, ele não consegue. E aí o jogo construído não quer dizer que ele vai inventar um videogame, não, gente. Ele vai fazer evoluções ou adaptações a partir de referências que ele tem. E aí, por exemplo, o último que eu fiz. Né? Para a turma do ano passado, eles tinham que criar jogos que fossem remotos, que fossem eletrônicos e que dialogassem com a pandemia. E a aluna Rayane, patenteando o jogo, ela criou o jogo Coronga Virus, que é um jogo de pega que explica minimamente como utilizar álcool em gel, como fugir do vírus. Então, a menina conseguiu criar um jogo de pega-pega que explica a lógica da pandêmica, que alguém é a Covid, que para você fugir tem que ficar passando as mãos, que existe um local que é uma dispensa. Ela criou um jogo, e eu falei, mas ela podia ser remoto. Ela disse, professor, podia ser feito remoto, mas para mim, eu pensei no jogo de pega-pega que a gente começou as aulas fazendo presencial. E esse jogo, já pensou crianças brincando? Elas aprenderam brincando. Eu falei, poxa, eu passei um desafio, a menina não cumpriu, mas ela teve outra sacada. E aí, já teve a aluna, a Ana Meire, a gente quer patentear também. Tem vários aplicativos hoje, professora Leni, que ensinam você a fazer jogos. Sim. Ela criou um jogo de fases. Ela criou um jogo de fases, gente. E o IFCE é um estudo de tecnologia. Então, ela está no local certo para isso. E eu não pedi isso. Eu só dei um desafio. Jogos que tivesse a questão eletrônica, a gente está na pandemia, fosse remoto e tal, e aí não dei mais nenhum outro tipo de expectativa. Para essa turma agora, né, o desafio é outro, né, também com o ensino remoto, mas vejam, eu trabalho no final com a produção, que tem a ver com o protagonismo dos estudantes. E por que eu coloquei essa unidade temática?
porque talvez ela é a única que eu tenho conseguido manter tal e qual no ensino remoto, deu, professora Leni? As outras têm mudado muito porque fica muito um discurso sobre as práticas corporais. E aí isso não é bom. Vou apresentar outra unidade temática agora para vocês. A próxima é atletismo. Aí alguém vai falar assim, mas professor, o senhor não falou que a lógica interna não deveria ser algo... Não. Ter a lógica interna não quer dizer que eles vão entender as práticas corporais formalizadas, não, gente. Então, eles vão ter a unidade temática do basquete, do voleibol, do futsal, eles estão no ensino médio. E eles têm também atletismo, eles têm ultimate frisbee, eles têm rugby, eles têm badminton. E aí essa unidade temática, eu separo da seguinte forma, para vocês entenderem como eu respeito a lógica interna, tá? A primeira aula que eles vão ter no atletismo seria muito de pensar uma perspectiva histórica, e também esquece que não tem a ver de ser na sala de aula. Então a gente vai trabalhar desde o Usain Bolt a entender como é que foi pensado, né, o maratona, né, a maratona. E a gente faz várias vivências, e eu tento aproximar muito mais ao atletismo, à vida deles, do que eles pensavam antes. Então é nessa aula aí, gente, que eu apresento vários filmes. E tem muitos filmes sobre atletismo. E no ensino médio, essa linguagem visual é muito rica. Eu tenho adotado muito filme 100 metros, porque ele tem uma história de superação muito bacana. Então, é nessas aulas de perspectiva histórica que eu fundamento isso. E aí eu trabalho o atletismo em classificação 1 e 2, porque é para o aluno, mas entendam. Eu trabalho a lógica interna em 4 categorias. O atletismo é dividido em prova de salto, de arremesso, prova de corrida e combinado. A parte 1, saltos e arremessos. E aí eles têm tudo isso na quadra. Parte 2, corrida e provas combinadas. Então, veja a evolução da aula. Mas, professor, tu tem tudo no IFC? Não, bem, se eu não tenho tudo. Mas já tem uma quadra. E ter condições de, nessa quadra, eu ter espaço, eu tenho medicine ball, tenho cones, já dá para fazer uma aula muito rica. Eu considero que é muito vantajoso. Então, eles têm, por exemplo, eu faço na aula de saltos, no final a gente faz uma simulação de salto em distância, na quadra. Mas só em fazer marcações com fita gomada para eles, não é competir, não, é eles avaliarem o próprio salto. Eles amam aquilo. E a gente bota lá o nome deles, a gente bota como se fosse um recorde. Então eles têm essa vivência, que eu não abro mão da relação teoria e prática. Não abro mão. E interessante, né, que eu falo de temas contemporâneos, eu não trabalho a educação física de forma, vou dizer, sectária, né? Meninos, claro, não. É a aula de educação física para todo mundo. Todos os gêneros, todos os arranjos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma situação de ensino, todos participam. Do obeso, né, a aluna trans. Então, nesse ponto, é muito bacana deixar claro isso. Rafael, só para não perder, né, o momento, como que é a participação dos alunos, não só no presencial, mas nesse momento, como é que tem sido, né, a frequência, o envolvimento, porque, assim, a gente vê muito a evasão, né, da educação física, principalmente no ensino médio, e a gente faz, né, leituras nas quais a gente vê sempre nos textos essa discussão quanto ao aumento da evasão, principalmente por conta da repetição dos conteúdos, né, por conta da aproximação com o momento de ingresso, né, no ensino superior também, e aí eles acabam deixando a educação física por não ser uma disciplina que é contemplada, né, dentro dos âmbitos da avaliação. Então, no IFCE, como é a participação dos alunos e o envolvimento deles? Ótima pergunta, professor. Eu ia falar isso no final, porque isso também é um carimbo que eu tenho, tá, professor Luini? Hoje eu tenho orgulho de ter evasão zero. Evasão zero. As aulas de educação física não tem plateia. Ou faz, ou faz. E isso não é arrogância, não. É um acordo didático. Eu vou explicar como é que eu faço isso, gente. Eu falo para eles o seguinte, né? Existem dispositivos legais que vai beneficiar o aluno não participar, por exemplo, de alguma experiência. Desde que eu estou em Itapipoca e agora em Baturité, não apareceu nenhum dispositivo legal desse na minha mão. Ou seja, eles podem participar.
E aí, lembrando, professor Leni, eu estou numa condição favorável, eu tenho enfermeira no meu campus. Então, assim, eu tenho toda uma condição para garantir a evasão zero, então não vou abrir mão disso. E qual é o acordo? Então, vamos pegar um fato comum. Chega uma aluna, professor, ela não vai dizer essa palavra, mas ela está com ciclomistor ativo. Eu não me sinto à vontade. Eu não tenho como aferir a cólica dela, tem todo o direito, então fica lá. Mas próxima semana, olha, e eu tenho memória fotográfica. Vamos estar junto, porque uma semana, outra semana, sem participar, não é bacana. Então vem fazer comigo aqui a aula, ela fica do meu lado. Os outros, né, já entender isso, né, e não tem aluno que diz assim, eu não quero fazer por tal motivo. Porque se ele não fizer, ele tem falta. E aí eu vou apresentar no final minha prática avaliativa. E a minha prática avaliativa, ela é muito cruel para aquele que não faz educação física. Se a minha aula é teoria e prática, a prática é aprendizado, o corpo dele é aprendizado. E aí tem um ponto importante. Um ponto importante. Se eu falo que eu sou engajado, eles têm alegria, isso não é algo que eles vão sentir mal, não. Eles vão aceitando. E eu tive, nesses 5 anos de FCE, talvez uns 3 testes de alunos. Eu vou contar um, do aluno Rafaela. Que ela me testou na primeira aula, eu não vou fazer. Aí, tudo bem. Aí no segundo ponto eu não vou fazer, tudo bem. E aí o que? Não, você não vai ficar aqui na quadra. Assim, visualmente, não é a aprendizagem que está sendo colocada ali, não, é um outro relato. Se for para ser visual, eu tenho outros dispositivos, eu tenho vídeos para fazer. Aqui eu quero que você viva com a gente. E a aula não vai trazer, minha aula não é, gente, intensa ao ponto do aluno que vai ter algum tipo de intensidade vigorosa que não vai conseguir. Então, são experiências corporais. Mas essa experiência corporal ela é própria da aprendizagem que eu estou querendo propor. E propor no final para que ele aprenda. E aí, quando foi a primeira virada do conselho, essa aluna estava com nota 5. Então, ela podia ter até 10, ela está com nota baixa. E ela perguntou por quê? Eu disse, não, porque você só fez um cumprimento de uma nota, você tem 0 na outra. Você nunca me justificou, você falou que não quer porque não quer. Eu considero que não querer é um tipo de leitura que nega a minha existência, eu não estou negando a sua. Vem fazer, você pode falar e dizer, rapaz, o dia é aula. Essa aula não me serve, essa não me representa. Mas você tem que fazer. Você negar, e aí esses são o local. Não é o perfil hoje do IFCE, gente. O IFCE hoje ele exige muito do aluno. Então quem entra lá faz seleção, gente. Então não é um espaço assim que dá muitas brechas. E aí se você tem um professor afim de dar aula, tem uma turma que está fechada com ele, esse tipo de aluno não tem nem amparo com os outros colegas. Pelo contrário, os alunos consideram assim, professor, o senhor começou a aula, estou conversando ali. Eles cutucam para que todo mundo esteja engajado. Olha o contrário. Tem alunos aqui, gente, no IFCE, que eu deixo algumas horas de mandar atividade, professor, se eu mudar atividade, não. Então é um outro perfil do IFCE. Eles têm mais ou menos uma noção da postura que deve ser adotada. E a evasão zero, gente, também passa pelo um dos princípios pedagógicos. Minha aula nunca é igual. E eu falo para ela, Rafa, tu vai perder essa aula, tu nunca mais vai ter na vida, porque a próxima semana é outra aula. E na semana seguinte é outra aula. E na semana seguinte é outra aula, porque é um critério meu, eu não consigo dar a mesma aula sempre. Então, se tu perder essa aula, tu vai perder a experiência de aprendizagem que tu não vai ter. Ela não quer. E realmente é isso. E esse acordo, quando você cumpre com os alunos, eles sabem. Eles falam, professor, como é que vai ser hoje? Não estava esperando a aula de hoje. Porque eles sabem que não é a mesma experiência semana passada. Mas professor tem conhecimento que deve ser assimilado novamente? Deve. Mas, gente, quando estou no ensino médio, não precisa ter 2 aulas com as mesmas situações de ensino. Uma semana depois não precisa. A educação física é robusta. Nós temos situações de ensino milhares. Então, você pode manter a unidade temática que toda semana está fazendo outras intervenções. E fazendo isso, você impede que o aluno pense que ele está numa espiral que está andando para baixo, não para cima. Então, isso, professora, não é otimismo. Lembra do que eu falei para vocês no começo, tá, gente? Eu tenho uma condição hoje que me favorece. Então, quando eu falo isso, e eu tenho chamado as pessoas para participar das minhas aulas, para assistir, porque é nessa condição que lá na frente vem alguém falar, mas por que ele escolheu a professor de educação física para ser o paraninfo? Né, como uma vez uma engenheira falou, né, lá de Itapipoca. Mas por que você, Rafael? Aí eu disse, vai ter que perguntar para eles, não para mim. Não é porque não é essa escolha. Não é. E aí ela foi assistir a cerimônia,
O vídeo de formatura deles era só da aula de educação física, porque era a aula que eles queriam filmar. Então, existe algo que está acontecendo que eu tenho acertado a mão. E aí pode ser aquela explicação. Lembra, não adianta vocês pegarem a minha aula que eu desse hoje tal e qual e copiasse. Eu penso que tem muito mais onde eu cheguei a fazer isso do que a situação de ensino. Porque não tem malabarismo na minha aula, viu, gente? Não tem aquela situação de ensino que eu passei 2 anos, que utiliza vários materiais. Eu não faço isso, gente. Não faço. As minhas situações de ensino são enxutas, são organizadas pedagogicamente, mas eu acho que tem muito mais um sentimento que propõe a situação de ensino do que a situação de ensino em si. E aí vamos para cá. E aí eu chego na corrida. Fala. Uma dúvida. Diga. Em relação aos conteúdos que o senhor colocou no seu plano. O senhor trabalha, por exemplo, o caso do atletismo que o senhor colocou. O senhor trabalha no primeiro ano atletismo, no segundo ano atletismo e no terceiro ano atletismo, ou o senhor trabalha especificamente por ano, por exemplo? Se o senhor trabalha com atletismo no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, o senhor vai trabalhar atletismo novamente com aqueles alunos que o senhor trabalhou no ano passado? Ótima pergunta, Lucas. O IFCE trabalha de forma semestralizada. Então, a gente trabalha com unidades temáticas em bloco. Uma vez trabalhada, ela não é trabalhada novamente, exceto que ela seja pré-requisito para a outra, que na educação física eu não tenho isso. Então, por exemplo, o atletismo, ele é uma unidade temática do primeiro semestre. Então, ele não volta. Por isso que ele tem esse prolongamento de quase 1 mês, se você for olhar aí. E aí é assim que eu falo para eles. E como são semestralizados, se fosse talvez como é na rede estadual, por bimestre em ano, talvez até essa ideia de retomar na frente com a forma mais complexa caberia, mas no IFCE, a forma que eu tenho encontrado e mais justa é por semestre, e cada semestre tem suas unidades temáticas em blocos. Então, nesse caso, o atletismo ele é trabalhado em um semestre e no primeiro ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio, eu já não vejo mais atletismo e nem no terceiro ano do ensino médio. Não. Eles têm outras unidades temáticas. E, ó, gente, eu considero que é pouco, viu? Porque eu trabalhava em Itapipoca 4 anos e era conteúdo, toda aula era um conteúdo diferente. Eu adorava isso, gente, adorava. Porque era a forma que eu tinha para justificar que a educação física não podia perder carga horária. Que nós temos pano para manga. Mas a ideia de ser em bloco foi a resposta que eu encontrei para responder à semestralidade, né? Porque tem alunos que se matriculam por semestre. Então, dessa forma ficava mais claro até para eles saberem o que eles vão acessar. Rafael, mas no caso não é unificado para os institutos federais, ou seja, Itapipoca é de um jeito, aqui em Fortaleza é de outro, Baturité é de outro, não é unificado essa sistemática do currículo? Não, e tem sido o meu grito, tá, professor Leni? Porque eu considero que isso vai mais para uma desorganização do que uma pretensa autonomia que eles pregam, tá? Mas aí vai entrar na ideia híbrida do IFCE, que vai fugir da nossa discussão. Mas o que é que eu tenho falado para eles? Quando eu chego e observo um olhar polissêmico para a educação física, era muito mais de deturpação do que de privilégio, como foi propalado para mim. Então, se vocês observarem o texto que eu faço, gente, a educação física ia ficar reduzida a quase nada. Ou seja, se fosse colocar em 2 horas aulas semanais, a educação física teria só um semestre no IFC. E hoje a educação física, graças à minha luta, tem a mesma carga horária de português e matemática. Mas para fazer isso tem que ter pano na manga, gente. Tem que ter conteúdo. Tem que ter alunos que lutem por você. E aí, do jeito que por exemplo, em Fortaleza, eu considero que, sim, não há quem escreva assim, mas se é só esporte, mas por que precisa estar na integralização curricular? Por quê? Então, assim, é um debate que eu tenho feito. Acredito que a BNCC do ensino médio não fez o efeito que eu pensava, porque o IFCE está dentro de outra secretaria do MEC, então eles são autarquia com autonomia, mas particularmente para esse grupo, né, que é o grupo do IFCE, que eu considero de excelência, eu não assino o que os meus colegas falam, que essa autonomia é um privilégio. Eu considero que ainda é algo que não beneficia a educação física perante a área de ensino médio, na minha avaliação.
A gente fica muito mais fora do que participando. Participando, mas o meu currículo, quando é necessário justificar a área, eles copiam, que é de Itapipoca. Por exemplo, quando há reforma, os professores pedem, copia e cola. Essa proposta no texto, professor Leni, é utilizada pelo IFSP, pelo IFAM, deixa eu ver aqui mais, pelo IFAM, pelo IFSP. Tem 3 institutos que seguem essa proposta, porque em todo Instituto Federal no Brasil como um todo há essa ideia mesmo, esse meio híbrida do que é a educação Mas física. não há nenhum movimento, Rafael, ou um grupo organizado com esse intuito de tentar fazer um estudo nesse aspecto, ou de propor pelo menos um currículo mínimo, né? Não um currículo, porque a gente sabe das especificidades de cada região, né? Mas se não teria, pelo menos aqui no estado do Ceará, por exemplo, não há um grupo organizado com esse intuito de pensar uma proposta curricular para dar maior garantias assim para a própria educação física e não ficar muito na dependência do professor. Você teve todo o trabalho de construir, de elaborar, de pensar o currículo e pensar não só no sentido pensar realmente atrelado a teorias, a princípios, né, a toda a concepção didática, você foi realmente atrás disso, mas não tem nenhum grupo organizado com esse intuito? Ainda não, inclusive eu sou o que seria o coordenador dessa comissão, mas é uma comissão que não tem direcionamento. Eu ainda sinto que a ideia de ser multicamp, né, é um em Jaguaruana, outro em Baturité, tenta resolver a demanda local, e aí não tem algo que nos una. E aí eu pensava que com o arroxo da BNC do ensino médio, as pessoas iam fazer a reboque. Agora tem um problema, vamos resolver. Mas nesse momento, Gabriela, tem Aracati, são 34 campos. O IFCE no Ceará, ele só perde para o IFESP de São Paulo, em termos de quantidade. Professora Leni, eu pensava que a avalanche da BNC do ensino médio ia pegar essa turma que estava acomodada e colocar para pensar isso. Mas como a Secretaria de Ciência e Tecnologia fala que o Instituto Federal está fora disso, isso dá um certo conforto. A minha questão não é com carga horária, é com a qualidade mesmo, sim. Eu penso que se a gente tem um currículo mínimo, a gente consegue pensar formação continuada, produção de material didático, um alinhamento com a licenciatura em Educação Física, que tem no IFCE, nós temos 4 licenciaturas em Educação Física, mas o que eu percebi é que depois que eu fiz essa proposta, e eu construí o projeto institucional do IFCE, eu represento a Educação Física, eu meio que consegui garantir um espaço, né? Mas não é o espaço que, por exemplo, eu e você acredita, Aline, do trabalho colaborativo. Eu tenho feito essa chamada, mas enquanto não tivesse, talvez, tal portaria com dinheiro, as pessoas não se movimentam. Eu não faço nenhuma crítica não às pessoas, não. Eu penso que está naqueles princípios lá. Eu tenho um amor crítico pelo ensino médio. Talvez eu não tenha tal envolvimento. E teria, Rafael, que pensar, até mesmo pelo que você falou, né? Hoje a gente tem o IFCE, que tem o curso, a gente não só tem o de Canindé, que tem o curso de Educação Física, de licenciatura, tem o de Limoeiro também que tem. Então, como é que a gente tem um curso dentro da instituição e eu não vou privilegiar uma própria proposta para essa própria instituição? Então, é meio confuso isso, né? É meio contraditório. Ou seja, eu estou formando esses professores, mas, por outro lado, eles não têm e não vão ter essas garantias aí, porque não pode ficar na dependência só do professor, né? Principalmente porque a gente sabe que não depende unicamente do trabalho do professor. Seria muito cruel a gente colocar essa responsabilidade para cada professor isoladamente, né? Isso que a professora Aninha é tão sério, eu vou dar só um exemplo. Que isso é da ordem do dia das minhas brigas no IFCE. Se deixar para o professor, a correlação de força não existe, porque a gestão no IFCE é autoritária, ela faz. Como eu consegui, gente, gerou a minha remoção. Eu saí de Itapipoca, que era mais perto de Icaraí, e fui trabalhar mais longe de Baturité, porque eu ganho a batalha, mas perco o trabalho. Então, assim, vocês terem noção. Em Canindé, vocês terem noção de como eu falo que prefiro ser professor de ensino médio, isso é uma opção. Em Canindé, os professores reduziram a educação física no ensino médio, para ficar mais no ensino superior. E eles não entenderam o quanto isso é antiprofissional. Mas, é como eu falo,
Existem questões da própria polissemia do professor do IFCE que dá aula na educação básica, no ensino superior e na pós-graduação. Eu entendo que um bom ensino médio com a educação física, ele consegue repercutir tanto no ensino superior como na pós-graduação. Mas o inverso não vai dar garantias, né? Mas isso é um debate que tem sido colocado, não é novo, ele é anterior à minha entrada no IFCE, então eu falo isso porque eu participei de uma banca de mestrado que uma aluna denunciava isso. Ela era egresso do campus Canindé e ela viu que o ensino médio lá tem uma carga horária reduzida. Então, esse é um debate muito sério, né, que acontece. Ou seja, vai formar professor para não ter onde trabalhar, né? Vai chegar um momento em que isso vai acontecer, né? Ou não entender o potencial, que é o mais rico. Você já tem um laboratório, já tem um colégio de aplicação, né? Já pensou, professor Nil, no IFCE já tem um colégio de aplicação, ensino médio para trabalhar? Você não precisava estar me chamando, não. Vocês estavam já lá fazendo. Era o pedido. Essa outra pergunta. Os professores que ficaram lá no IFCE de Itapipoca, você tem informação de que eles continuaram a desenvolver o currículo que você desenvolveu ou não? Eu fiquei sabendo pelos alunos que eles não desenvolveram porque na leitura que eles falaram, eles chegaram depois e aí ficavam assim, dava aula, o Rafael já trabalhou isso. Aí ficavam muito mais avaliando a minha aula do que tentar pegar o material. Mas acho que não é bem isso, né? E é uma pena, porque, assim, eles já chegaram no final de um processo que eles poderiam reformular, mas eles não pegaram nem a turma de primeiro semestre. Então, assim, a ideia de continuar o currículo era muito mais para fechar com a turma. E aí eles davam aula, falavam, não, já teve aula com a Rafael no semestre passado. Ele, mas essa aula não é bem assim, não. E ficava muito mais avaliando a minha prática pedagógica do que tentar a organização do trabalho. Eu não sei como está hoje, porque do respeito, né? Agora o campus está com outro grupo, eu acho que o currículo ele é para ser realmente flexível, ele não é algo que tem que ser padronizado, ele tem que receber alterações, mas essas críticas os alunos falavam muito, porque se você é igual escola pública de qualquer local. Gente, se você pega um professor que desinveste pedagogicamente, chega outro, uma turma vai querer o rola-bola, mas eu outro, opa, tem alguma coisa aqui nesse professor que é interessante, esse professor está fazendo diferente. E aí eu também não quis avaliar a prática dos colegas, eu não sei qual é que eles faziam. Mas essa questão ficou muito claro porque eu não gostava desse comentário, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque são jovens, viu, gente? Não esqueça, se você falar mal de professores, vão falar para outro, eles querem isso, então eu não quero nessa casca de banana, professor Leninho, eu falava, tá bom, falaram isso, mas tudo bem, não tem problema. Fala, Liana. Não, eu ia só dizer que tem a ver também, fico fazendo essa reflexão, com as concepções que a gente tem, né, diversas com relação à área, à educação física, à finalidade da educação física, à identidade da educação física. De certa forma, é uma crise que a gente tem, né, que vem desse percurso histórico da própria área, né, e até de uma discussão bem antiga de que a educação física na concepção biológica, né, da saúde na visão utilitarista. Aí a gente vem com o grupo da educação física para pensar ela a partir do diálogo com a cultura, né, a cultura corporal de movimento. E aí isso reverbera para outras concepções, a própria concepção de corpo, uns que têm a concepção de corpo, né, fragmentado, corpo e mente, os outros já têm a concepção holística. E é uma questão bem complexa, né? Uns querem o currículo esportivista, outros já querem o currículo crítico, enfim, eu acho que deve ter essa questão aí nesse meio todo, né? Uma pena, né? Assim. A resposta foi essa também. Os outros dois, cada um tinha uma perspectiva, mas eu acho que a perspectiva não foi a resposta, eu acho que também tinha a ver com... eu acho que está mais com os princípios pedagógicos do caso mesmo. Você tinha um projeto em curso, é outro projeto. São jovens, então alguns vão aceitar, outros vão rejeitar. E aí tinha um que era o querido deles, né? Tem a noção, era o paraninfo de todas as turmas. Aí sai por uma questão de ruptura. Então quem chegasse não seria bem acolhido, mas
informações equivocadas colocadas na sala de aula, eles iam errar que ia cair no meu ouvido, eu nem levava isso para frente, porque eu acho que isso aí não é o debate, não é isso. Né? Mas na prática era essa a resposta. Existiam perspectivas do que é educação física nos dois que chegaram. E os dois eram diferentes entre eles e diferente da minha. Então, e aí eu vou acelerar, não sei qual tempo. Eu tenho quanto tempo, Eleni? Porque senão fique tranquila. Microfone, professora. A gente está sempre terminando em torno de 8, 8h15, né, por conta mesmo da questão da exposição, computador. Então, assim, se você puder fechar mais em 20 minutos, que aí depois a gente faz mais algum debate no final, tá bom? Tá bom. Gente, me desculpe pela... Eu tô aqui com vocês essa noite, tá? Me desculpe pelo tempo que eu tô tirando, tá? Aí, sim, só para fechar aqui do atletismo. Então, lembra, a relação do saber, ele é a unidade temática está aqui, os estudantes estão aqui e o professor está aqui. Então, quando eu também estou produzindo a unidade temática do atletismo, eu também penso naquilo que eu posso garantir uma melhor tematização. Então, eu faço corrida de rua. Ela está aí no final, é porque eu quero que tenha corrida de rua, para eles vivenciarem. E aí eu faço toda uma experiência com eles, que eu botei um coraçãozinho que eu vou tentar esse ano, que eu vi algumas experiências de uma corrida de rua virtual, né? Ou, aliás, uma corrida virtual. Eu não sei se eu vou conseguir, mas no IFC eu faço corrida de rua em volta no campus, é uma experiência muito bacana. Que aí, lembra, é a culminância. A culminância sempre tem um pequeno evento na minha unidade temática. Vou agora para o ensino remoto. E aí eu coloco essas questões. As dificuldades do acesso ao conhecimento influenciam na organização didática? Existe alguma vantagem para o ensino remoto? E aí algumas recomendações que eu faço para vocês, porque já deve ter alguém na turma que está ensinando, tem a Liana, só para passar. Qual foram as recomendações que eu fiz para mim ensinar no ensino remoto? Primeiro, eu sempre divulgo material de apoio com antecedência. Eu sei que eles têm dificuldade para acessar, então eu não boto no dia da aula, ou depois não, eles já têm com antecedência material de apoio. E quando lê material de apoio, são textos, são vídeos, né, nós não temos o livro de educação física, eu queria que já tivesse pelo menos algo meu, né, um caderno de referência da educação física. Penso que o IFCE tem condições de fazer isso, mas nós não temos. E aí eu também tenho esse cuidado, né? A gente faz muito formulários, como se fosse uma comprovação que ele teve acesso à aula, porque nem todos conseguem ter aula de forma síncrona. Então eu faço de forma muito simples, porque formulários muito complexos têm sido muito tortuoso para quem está enfrentando a pandemia. Eu tento manter os horários das aulas síncronas no horário que seria da aula. Então, amanhã, no primeiro tempo, né, o horário AB era Educação Física 3, no terceiro semestre. No horário CD, Educação Física 1, no primeiro semestre. Então, eles estão no horário. Elas não duram mais do que 1 hora, gente. 1 hora e pouco, quando é síncrono. E eu tento também... Eu tenho evitado, desde o início, atividades que promovam se movimentar pela própria vulnerabilidade de alguns alunos. Tipo assim, alguns colegas falam assim, tu faz algumas aulas que a gente tem que fazer exercício, programa de exercício. Quando eu comecei a ver a realidade da turma de Baturité, eu pensei que isso aí era uma atividade inócua. Assim, fazer de forma síncrona algum tipo de movimentação era inócuo. Respeito quem faz, né? Mas eu tenho batido nisso até com a professora Leni, que a educação física no ensino remoto não pode voltar ao neotecnicismo. Ainda mais, vocês viram o tantão de princípios que eu tenho. Eu não vou reduzir minha aula a ficar pulando aqui, o aluno pulando lá. Então, eu tenho feito algo muito mais que ele possa, durante a semana, experimentar do que na hora da aula. Então, são recomendações. Esse é meu trabalho pedagógico. A gente, no IFCE, utiliza a plataforma da Google. Então, eu utilizo o Google Sala de Aula. Para encontros simples, a gente utiliza o Meet. Eu tenho utilizado o WhatsApp da turma como uma forma de orientações, porque o mural do Google Meet é muito formal. Então, tem informações que ela não cabe ali. Ela nem é assim, institucional. Então, eu utilizo o WhatsApp para essas informações. Eu tenho utilizado pouco, mas eu utilizo muito o YouTube para, às vezes, complementar o material de apoio. E aí, o cuidado que eu falo para vocês, gente, só ver o vídeo quando for utilizar esses vídeos, tá? Porque tem conteúdos maravilhosos, mas tem conteúdos que são muito dúbios, tá? E aí eu tenho
aí é questão pessoal. Eu adoro filmes e documentários. Eu não vou aqui explicar como, mas eu incentivo que qualquer filme chegue no aluno, não importa como. E tem sido muito bacana, porque é um debate, teoria, experiência e arte visual muito bacana, viu, gente? Então, é como eu tenho pensado a minha prática pedagógica. Eu vou apresentar uma unidade temática aqui. Essa está sendo agora. E aí, professor Leni, essa eu acho que ela é melhor de forma remota do que presencial. Por quê? Eu criei essa unidade temática para o ensino remoto. Então, vejo que tem temas aí que eu nunca trabalhei. Eu tenho uma unidade temática chamada Conhecimento sobre o Corpo, porque eu entendo que ela é própria da educação física. E aí vejo como é que foi a organização da unidade temática. Primeira aula, eles vão falar sobre a relação do corpo numa perspectiva histórica. Então, eu vou fazer, professor Leni, aquela separação que a gente fez naquele tempo, corpo-máquina, corpo sensível. Aí, como é que... São 5 categorias de corpo. E é uma aula que eles se emocionam muito. Que eu vou trazer a ideia de corpo, não para aquelas que eles entendem, né, do corpo fitness do Instagram, que é uma aula lá no final, mas de um corpo sensível, de um corpo proletário, um corpo tecnológico também. Isso, eu trabalho essas categorias e eles amam, porque isso dá um alargamento para a discussão em educação física. E aí eu não sei, talvez se eu ia ter tanto tato para fazer isso de forma lá na quadra. Eu acho que eu ia utilizar fotos, eu ia fazer situações de ensino. Mas o debate virtual ficou muito bacana. Isso aí. Eu estou falando para pensar dessa forma. Aí depois tem aulas que são próprias do conteúdo. Eles têm que entender, eu considero que isso é importante na educação física, a anatomia do corpo humano, os planos de secção, que são membros superiores, membros inferiores. Não é aula sisuda, é uma aula muito com curiosidades mesmo, com vários fatos. Tem uma situação de problema. Gente, procura aí um animal que tenha tantas vértebras, então eu faço várias situações que sejam próprias deles ir no Google, mas eles entendem que é importante um aluno formado no IFC Educação Física saber que é abdômen, não bucho. Isso vai ajudar eles até a dialogar com outras áreas e também dar um patamar para eles. E eles entendem que isso não é rigoroso, não, é um cuidado mesmo com a própria expressão. E aí eu falo de postura corporal. Eu ia botar, mas não vou botar aqui no tempo não, vou botar só o link aqui. Quem quiser ver depois, deixa eu copiar aqui o link. Pronto. Vou botar aqui só um momento, viu, professor Lini? Para quem quiser ver, que é o seminário da postura corporal que uma aluna fez. Que é o quê? Eles têm que fazer uma entrevista com alguém que tem alguma patologia própria da coluna vertebral, seja uma hérnia, seja escoliose, lordose, uma hipercifose. E eu vou explicar que isso é muito complexo na juventude. Então, eu vou falar de como é difícil para um jovem usar o colete ortopédico. E aí é um debate próprio para a juventude. Eles têm adorado essa unidade temática. E aí eu trabalho com eles também na aula sobre distúrbio da imagem corporal e aqui também distúrbio alimentar. Mas, gente, eu penso, professor Lini, que essa discussão é própria da juventude. Anorexia, bulimia, vigorexia. Eles me cutucaram, e eu vou colocar isso como uma ampliação na discussão. Eles falam assim, professor, o senhor devia falar também sobre automutilação corporal. Também está acontecendo muito. E aí, foi um jovem numa aula que trouxe. Se você está sintonizado com a juventude, você, eu penso que para uma próxima turma, vou colocar uma quarta subcategoria, que é a automutilação corporal. E aí, gente, eu dialogo sempre com a educação física. Eu não vou falar só da questão do distúrbio alimentar, mas é o quanto essa questão difusa da imagem corporal, nesse período das juventudes, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que fortalecer, porque eles atravessam isso, às vezes nem sabem, ou não sabem dos riscos. E tem sido muito rico o debate com eles. E aí eu tenho feito na última aula, foi semana passada, e foi uma aula muito boa. Eu peguei vários estudos que têm feito um debate sobre o corpo no Instagram. E eu tenho alunas e alunos que têm 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, e isso tem afetado as subjetividades dos jovens, vocês não têm noção, né, de como essa corrida desenfreada por seguidores, por likes, né, dessa exposição, que a principal mercadoria do Instagram é o corpo. Eu acho que no ensino médio, a educação física tem que se posicionar criticamente em relação a isso, né?
E aí, assim, eu estou falando isso porque é um convite para a gente pensar, professor Leni. Eu acho que esse debate está sendo muito bom no ensino remoto. Eu não sei se eu conseguiria fazer esse debate todo na quadra, como eu tenho feito as minhas aulas. Mas é um paralelo. Se voltar ao presencial, essa aula vai ter. E aí eu vou também continuar tendo, né, esse debate de uma forma muito mais vivencial. Mas no ensino remoto, eu vou aqui, mostro para ele, eu abro na hora uma página no Instagram e tenho mostrado, olha, gente, olha aqui os gatilhos. Olha como tem vários produtos sendo vendidos. E a gente, sem querer, fica comparando o nosso corpo com deles. Então, esse debate é um debate que eu tenho visto que faz bem para a juventude, né? E aí é só para apresentar para vocês a unidade temática que eu tenho trabalhado agora. Vou fechar, viu, professor? Então, estou terminando agora. E aí eu falo para vocês. E as práticas avaliativas que eu falei lá no início, porque eu não falei. Aí eu vou trazer agora só sobre avaliação. A avaliação, gente, eu não tenho vaidade, que é uma limitação minha. Avaliação em educação física. Então, para responder isso, eu fui burocrata, porque eu ainda tenho que estudar mais sobre isso. Como é que tem sido feita a avaliação em educação física hoje no IFCE? No IFCE, a gente divide a avaliação em 2 etapas, a nota 1 e a nota 2. E aí, para cada etapa, eu tenho que, pelo menos, colocar no sistema 2 notas. Aí, como é que eu boto na N1? Na N1, a nota parcial se dá pela participação efetiva. E o que é a participação efetiva? É a evasão zero. É um aprendizado. Mas, professor, o senhor fica lá com o seu relatório, olha, ele pulou mais na aula. Não, não é isso, gente. É ele ter vivido aquilo. É na questão ação, reflexão, ação, ele participar daquilo. E na N1, ele faz um trabalho coletivo, que sempre é uma produção. Na N2, é a participação efetiva, mais uma prova escrita ou virtual. Porque a prova, eu não posso perder de vista que o grande momento deles é o Enem. E eu sou elaborador de itens do Enem. Então, eles ficam inquietos que eu pego provas da FAFIPA, que é a Faculdade de Filosofia do Paraná, da Universidade Estadual do Maringá, que há anos tem prova de educação física, da FUVEST. Estou esperando agora a prova da UES para pegar os itens, para eles entenderem que, olha, eu tive aula na quadra e consegui responder a questão de vestibular. Entendeu? E a gente desmonta isso, que ele tinha que ter um cursinho para responder aquelas questões. Depois, quem quiser caçar, veja as provas da Universidade Estadual de Maringá. Gente, é prova de concurso para professor universitário, viu, gente? Então, o que acontece lá é algo que me inspira. E eu coloco para os alunos, ó, vamos fazer essas questões. Que quem faz aqui não erra no Enem. Então, essa é a minha prática avaliativa. Bem conservadora, viu, gente? Mas é a que tem respondido à burocracia. E aí, os próximos desafios, é meu último slide, gente. O que é que eu tenho colocado reflexões do entre-lugar? Por que do entre-lugar? Eu estou respondendo agora, mas ainda não avancei. Então, eu estou avançando. Primeiro ponto. Eu ainda não coloquei nada no meu currículo e eu tenho falhado. Eu não estou dialogando com a formação técnico-profissional. Então, por exemplo, lá no Baturité, em comércio. Precisa, Rafael? Eu também não sei se precisa. Eu acho que a gente precisa dialogar com a área de linguagens. Mas esse debate é um debate que está posto aí. Tá? Então, eu tenho falhado nesse ponto. Segundo ponto. Eu preciso melhorar, identificar unidades temáticas que são próprias do ensino médio. O que é que eles vão aprender que só aprenderiam aqui? Eu ainda penso que talvez tudo que eu apresentei para vocês, eles podem aprender no 9º ano, no 8º ano. Mas o que é que seria próprio do ensino médio? Isso é uma conversa que eu tive com o professor Alex Fraga, que é um colega meu da Federal do Rio Grande do Sul. Ele acha essa minha sacada uma sacada muito progressiva. Né? Eu acho que tem pouca gente pensando nisso. Eu disse, mas o que a gente aprende só no ensino médio? Eu também não sei ainda, viu, gente? Então tá no entre lugar. Eu tô querendo, é um desejo meu, eu acho que a gente tem que começar a produzir material de apoio, leia didático, que seja sintonizado com as juventudes. Né? Eu fiz um trabalho com um colega do IFCE, a professora Samara, que a professora me conhece, que eles tinham que avaliar as nossas aulas fazendo HQs. Gente, foi... Nossa, eu tô doido que publique isso. Eu quero mandar para a professora Leni para usar na disciplina dela, para o Ribamar lá no Unifametro, porque eu acho que aí a gente responde. A área de linguagens, ele teve a aula de educação física, mas ele vai narrar sua experiência por forma de HQ, que é uma leitura jovial e da área de linguagens. Né?
E aí, mas assim, ainda não foi publicado, mas a gente tem pensado nisso. Mas eu também quero produzir materiais meus, por exemplo, que eu tenho meu canal do YouTube, que eles possam lá depois, lá, ó, vou ver essa aula, que eu tenha, eu chamo de cadernos, que ele tenha cadernos de formação comigo, que eu ainda sinto falta desse material de apoio, que eu tenha vários materiais que eu possa complementar a minha discussão da educação física. E ainda estou pensando sobre isso. E aí, lógico, minha culpa. Eu ainda acho que tem que pensar práticas avaliativas que não perca de vista o que é educação física. Não adianta eu fazer uma prova escrita e dizer que ela vai contemplar tudo que ele sentiu. Não, não vai. Ela contempla a ideia de que o que ele está aprendendo lá chega aqui. Mas o que chega ali da prova não chega lá. É importante saber disso. Mas isso é uma conversa para outro momento que eu ainda estou caminhando para isso. Gente, muito obrigado. Me perdoe pelo passar do tempo. Né? Eu tenho considerado que eu mais aprendo do que ensino assim, porque eu preparei essa aula para vocês. Eu acho que tem coisa aí que eu posso escrever no futuro. E muito obrigado por ter me aturado, viu, gente? Tá? Boa noite. Obrigada, Rafael, que nada, foi muito, muito bom, acho que mostra também para os alunos, porque eles ficam sempre muito preocupados, né, eles ficam sempre muito preocupados em ter respostas para tudo, né, e aí na sua fala você traz exatamente que a gente não vai ter resposta para tudo, né, como você mesmo colocou aí, os próprios limites em relação à avaliação. A gente viu a avaliação na semana passada, né, a gente estudou um pouquinho sobre a avaliação. E aí a gente entende que nós não vamos dar conta de tudo relacionado a essa prática pedagógica. E acho que a sua fala foi muito nesse sentido. Também de provocar um pouco os alunos a conhecer mais o público com o qual a gente vai trabalhar, que seja a criança, o jovem, o adolescente. Eu acho que a gente precisa efetivamente, eu acho que isso ficou muito claro na sua fala, né? Não é apenas o conteúdo, é também adequar esse conteúdo a essas especificidades, né, a esse público, e conhecer esse público com o qual a gente está trabalhando. Eu vou deixar aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, ou algum comentário, ou alguma fala para acrescentar ao que você aí nos apresentou, tá bom? Vou deixar aqui aberto. Tem alguém que quer acrescentar alguma coisa? Alguns colocaram aí no chat alguma coisa. Excelente aula do professor, sensacional, o up que estávamos precisando. Liana, pode falar. Eu fico assim, receosa em abrir o microfone, assim, em levantar a mão, porque eu queria ouvir todos, né, e todas. Então, tomara que Lucas, eu vi que levantou, Lucas vai contribuir. Liana, tem o Lucas, Silva os dois levantaram, foi. Pronto. Mas que os outros também possam contribuir. Mas enquanto não levantaram, eu vou levantar logo, porque aí eu inicio aqui, e aí a gente vai construindo esse diálogo, né? Rafa, poxa, parabéns, assim, eu sou encantada, eu acompanho o Rafael tem um tempo também, assim, enquanto ele é importante, não só na minha trajetória, na minha formação, como também eu sei que ele é importante na trajetória de outros companheiros, companheiras da educação física, professores, professoras da escola, o Rafa sempre incentivando a gente a dar continuidade nos estudos e o quanto isso é importante para a gente se tornar esse professor e essa professora melhor. A gente não vai se tornar o perfeito, a perfeita, porque isso não existe, mas essa busca, esse compromisso, né? Ele é uma das pessoas que me motiva e me encanta também, assim como a professora Eleni, e tantas outras. Então, assim, eu fico muito encantada em poder escutar o Rafa, partilhar suas experiências, porque é um aprendizado mesmo, assim, para a gente continuar esse engajamento dentro da área, né, da educação física. Então, assim, primeiro era agradecer. Rafa, eu gostei muito do capítulo, né, você pontua a questão a discussão do currículo, que é importantíssimo a gente estar discutindo, inclusive eu marquei, né, o quanto é importante a gente conversar sobre o currículo na educação física, porque se a gente for comparar com as outras disciplinas, outros componentes curriculares, eles já discutem isso há um tempo, né, mais anterior do que a gente. E a gente meio que tá, pelo que eu não tenho estudado muito o currículo, me apropriei também dessa discussão a partir da BNCC, e aí você coloca, né, que a BNCC traz um dos benefícios, um dos pontos benefícios é também alimentar esse debate dentro da área, né?
E aí, algo que me chamou a atenção no capítulo foi quando tu coloca assim, a redução da carga horária de determinadas disciplinas reforça o processo de colonização dos conhecimentos. Tem lá na página 152, eu achei interessante essa temática do processo de colonização dos saberes, né, dentro do currículo, para a gente discutir, né, pensar sobre isso. E aí, as minhas perguntas, eu entrevistei alguns professores, né, como a professora Eleni disse, você era um desses, mas ainda bem que você foi convidada aqui para esse momento. E eu fiz 3 perguntas. Eu vou fazer essas 3 perguntas para você também. Para tu responder de uma forma bem sintética mesmo. A finalidade da educação física no ensino médio. Depois eu pedi para elencar alguns problemas. E aí eu queria saber a tua opinião com relação à reforma do ensino médio, né? Qual a sua opinião com relação à reforma do ensino médio, né? Principalmente no que diz respeito à educação física, né? Certo? Então, eu faço. Então, obrigada. Rafael, aí eu vou pedir para que, quando você responde a Liana, ela fez quase querendo que tu dê outra palestra aqui para a gente, né? Brincando, Liana. Mas eu queria, assim, você trouxe na sua fala também sobre a questão sobre a BNCC, de que ela não teve tanto impacto no IFCE. Mas aí, como é que tu percebe? Ou que possibilidades você identifica a partir da BNCC para a educação física, para que ela deixe de estar à margem, né, e seja melhor valorizada na escola? Não partindo do IFCE, mas como é que tu vê isso hoje no ensino médio fora do IFCE? Você acha que ela vai impactar, talvez de uma forma positiva, e venha, porque aí você também coloca um pouco no seu texto, né, de que a educação física ela ainda está à margem dentro da escola. A gente também percebe isso. Então, assim, como é que você percebe essas possibilidades a partir da BNCC? E aí eu vou passar para o Lucas e fazer também a pergunta. Aí quando a gente pergunta tudo, Rafael, e aí depois você responde e aí a gente encerra, tá bom? Uhum. Pode ir, Lucas. E Lucas? Boa, É porque tem 2 Lucas. tá. Então vai o Lisboa primeiro. Vai Lisboa, depois o Lucas Silva. São 2 perguntas. Okay. Pronto, são 2 perguntas referentes à primeira que eu fiz, que você deu uma resposta, eu fiquei pensativo, que você falou que no campus de Itapipoca você tinha muito mais conteúdo trabalhado do que no campus de Baturité. E eu queria saber se você tinha a mesma carga horária no campus de Itapipoca e como você avalia que essa não é nem diversificação, mas a quantidade de conteúdos. Dessa forma, muito conteúdo, os alunos eles aprendiam tanto quanto os alunos de Baturité aprendem com uma quantidade mais reduzida. E a outro ponto é sobre a assiduidade à participação dos alunos nas aulas remotas. Ela é semelhante às que eram presenciais ou houve uma evasão muito maior? E agora o Lucas, para a gente fechar esse bloco. Pode ir, Lucas Silva. Pronto, estão ouvindo bem? Pronto, primeiramente, agradecer, né, a participação do professor Rafael. A gente já tem uma caminhada, tive o prazer também dele estar presente na minha banca da especialização, né, um imenso prazer, e as contribuições que foi posta por ele, né, e os demais. E quando a gente escuta assim a palavra do professor Rafael, eu vejo assim, eu me encanto com a palavra assim e também das vivências, certo? Também por estar em um público diferenciado, temos que ser realistas, né? O público é diferenciado do Instituto Federal comparado com o ensino médio estadual mesmo, certo? E dentre outras relevâncias que esses 2 públicos têm, né? Eu achei muito interessante como ele fez a proposta curricular no artigo, né, que ele dividiu em 8 bimestres e fez a divisão de acordo com cada um. Achei muito interessante. E uma parte do texto, o Rafael fala que essa carga horária dele, ele até falou também aqui no decorrer da palestra, que
a hora-aula são 2 horas por semana, né? E eu fico encantado por ter 2 horas aulas de educação física no ensino médio, porque a Liana até pode concordar, dizer mais, porque eu não conheço uma escola de ensino médio aqui da região onde eu moro, mesmo Cascavel, que é apenas 1 hora aula por semana. E isso chega a ser complicado para o professor ministrar certo conteúdo. Mas sabemos também que o professor tem que se adequar às realidades da escola em si. Mas, Rafael, eu queria que o senhor falasse como a gente fazer para essa situação de tentar ampliar essa carga horária no ensino médio do estado, por exemplo, né? Porque sabemos que o Instituto Federal é uma coisa, o Estado é outra. Mas como seria o nosso pontapé inicial para reivindicar 1 hora aula a mais? Porque quando eu era aluno de ensino médio, eu tinha 2 horas aulas por semana, né? Então, hoje em dia, a partir dos nossos amigos conhecidos assim da área, eles que apenas umas, né? Apenas 1 hora aula. Então, a partir disso, queria que o professor me dissesse assim, né, meios, né, caminhos a gente trilhar para conseguir esse espaço, certo? Agradeço as perguntas. Gente, estão ainda me vendo e ouvindo bem agora? Pronto, a pergunta da Liana, assim, eu não vou dar uma resposta nobre não, tá, Liana? Eu vou ser bem objetivo, porque eu penso que as finalidades do ensino médio já são muito ricas, tá? Do jeito que a Constituição Federal colocou, o nosso papel é se encaixar aí, né? Pensar a educação física para promover a formação cidadã, pensar a educação física que permita, né, garantir a democracia, continuidade dos estudos, pensar, né, em respeito à diversidade. Mas o que eu tenho pensado na área mesmo específica, no ensino médio, é o último estágio da aluna e do aluno brasileiro e brasileiro entender o papel das práticas corporais na sociedade. É o último estágio. E aí vou dar só um exemplo. No ensino médio, o aluno já tem que entender que ter futebol como entretenimento da população não tem nada a ver com prática corporal, tem a ver com outra questão. Né? Então, assim, e ele tem que entender isso, porque isso é uma lógica externa, mas ele também tem que assistir o jogo e saber as regras do jogo. Então, o papel que eu vejo do ensino médio é o que está na BNCC. Gente, eu não defendo a BNCC, eu vou lá na frente a resposta da Lenir, que a BNCC do ensino médio é uma armadilha. Mas vamos chegar lá. O papel do ensino médio ele já é muito rico, se ele desse conta da função dele, mas da educação física é o último estágio da cidadã e do cidadão brasileiro entender qual é a função das práticas corporais na sociedade. E aí, não só as 6 unidades temáticas, né? Jogos e brincadeiras, danças, lutas, ginásticas, práticas corporais de aventura e os esportes, mas também entender elementos que eu considero que são afins. Por isso que vocês viram o currículo do ensino do IFCE, lá tem questões voltadas ao lazer, ao primeiro socorro, ao conhecimento sobre o corpo. Eu considero que eles dialogam com a educação física, mas principalmente nas práticas corporais. E eu tenho debatido isso, o professor Lenin até conheceu ele, o professor José Devis, lá na Unesp, o espanhol. José Devis, ele dá uma lição de moral que ele fala que a educação física não pode fugir de algumas responsabilidades. Então, eu entendo que o aluno tem que sair da educação física sabendo, aí eu chamo de expectativa de aprendizagem, sobre capacidade física, sobre o que é os esportes, sobre a evolução dos jogos e brincadeiras. Então, a função do ensino médio é essa. E ele tem que entender isso, tanto no aspecto que ele possa resolver no item avaliativo, como ele possa entender quando ele estiver assistindo alguma coisa panfletária na TV, isso aí não tem nada a ver com saúde, isso é outro papo, porque o que a gente discute lá na educação física é outro assunto. Sobre a reforma do ensino médio, eu vou tentar, professor Leni, juntar a reforma do ensino médio e BNCC, porque eu penso que estão no mesmo combo, tá? Eu tenho colocado uma frase, professor Leni. Então, assim, preste atenção para quem é o último orientando real da SURAI, que eu sou o último que entrou da SURAI, que esteve no grupo da BNCC, o que eu vou falar aqui é muito sério. Mas eu já falo que a BNCC envelheceu mal, gente. Que a BNCC teve o azar de pregar o impeachment da Dilma, que eu chamo de golpe, tá, gente?
Temer e Bolsonaro na pandemia. Tudo isso, ele impede da gente ter o debate. Eu coloco aquele texto, mas aquele texto é de 2018. E nós estamos em 2021. Quais são os fóruns de discussão sobre a reforma do ensino médio que nós temos, gente? Nós não temos isso. E a reforma do ensino médio, ela acontece no movimento privatista de reconhecimento que as instituições públicas estavam ganhando notoriedade, inclusive a da SEDUC, e o que eles fazem é desnivelar novamente a ideia de ensino médio. Porque o que a BNCC do ensino médio faz na reforma do ensino médio é o quê? Eu posso explicar rapidamente como é que é, professor Lenin? Posso? Pronto. Então vamos lá. Nós tínhamos 3 escolas. A escola, que não é bom ensinar, mas regular, que ela tinha 12 componentes curriculares durante 3 anos. Nós tínhamos a escola profissionalizante, seja do IFCE ou do Estado, que tinha uma formação de 12 componentes curriculares e paralelo com uma formação profissional, e uma escola de tempo integral, que ela tinha a formação por 12 componentes curriculares e, à tarde, projetos integradores. Quando veio a BNCC, ela criou um currículo diferente. Durante 1 ano e meio, ou seria 2.400 horas, não, 2.400 horas, não, durante 1.600 horas, nós vamos ter uma formação comum, que vai ter todas as áreas. Educação física, a história. Já estou falando do movimento final, gente, porque a primeira MPA 746 nem isso tinha. Depois, 1.400 horas, nós vamos depois para uma segunda etapa, que seria o final do 2º ano para o último ano do ensino médio, nós vamos ter que escolher 2 itinerários formativos. Que aí nós temos linguagem, suas tecnologias, ciências naturezas, matemática, ciências humanas e ciências aplicadas e formação técnico profissional. E aí elas têm projetos integradores dentro delas que vão. Qual é o grande problema disso, gente? Essa forma, nem na Europa, de onde nasceu essa discussão, está bem resolvido. Por exemplo, na França, o aluno sai do que seria o 9º ano para o ensino médio, já foi nessa escolha. E na França não tem essa ideia se ele já tem competência educacional para escolher o caminho dele. Nas high school americanas, que é um outro exemplo de ensino médio, a ideia é diferente. Ele tem uma formação comum e faz unidades eletivas. Porque a gente percebe, quando vê nas séries e filmes, que vê um aluno de Ferrari ou Tapé, né, tipo do Chris, porque lá as escolas são distritais, elas são muito boas. Mas tanto na Europa, nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil, isso é uma determinação de classe. E aí, nada contra, estou dando um exemplo, viu, gente? A escola de Baturité estadual não vai ter capital intelectual para dar 5 itinerâncias formativas, não vai ter. Vão ter no máximo 2, e olha que eu estou prevendo aqui, é um chute, mas com fundamentação que vai ser certo. As outras vão ser tudo EAD, com a empresa vai vender, e a escola particular vai continuar durante 3 anos tendo as mesmas disciplinas e só cumprindo por tabela o itinerário formativo. E aí, quando tiver as grandes seleções, a gente vai ter o mesmo desnível que tinha no século passado. E aí eu nem vou entrar na ideia do notório saber. E qual foi o papel da BNCC? A BNCC, gente, ela faz o que eu chamo de entrelugar, que é o outro texto. Ela nem diz que é isso e também diz que é o pior caminho. Que se a BNCC fosse enfática, nós teríamos como discutir pelos fóruns de debate, ó, isso aqui a gente vai mudar. Mas ninguém conseguiu entender a BNCC. Eu estou hoje, gente, num grupo que está produzindo um documento curricular referencial do Ceará, que tem o papel de discutir educação física na área de linguagens. Se vocês perguntarem, eu não sei o que é. Pelo contrário, sabe o que vai responder para a gente? São os livros didáticos, que já estão sendo lançados, eles vão dizer, ó, é isso aqui. E a gente vai a reboque, mais uma vez, ser dominado pela indústria, que é a área de linguagens. E eu e a professora, a gente tem um colega comum, a Leandra deve conhecer ele também, o professor Osmar, ele está no grupo da Moderna. Ele tem sofrido para dialogar com a turma da Moderna no livro didático, porque tudo o professor de português diz, isso aqui não é linguagens, não. E é assim que vai ser. A educação física vai ser suprimida na área de linguagens. E o que é a área de linguagens? Durante 1.400 horas, nós temos que oferecer carga horária. Então, o Lucas vai falar assim, ó, eu vou oferecer o curso da turminha de voleibol de 20 horas. O aluno vai lá e se matricula, vai ter 20 horas.
Aí a Liana, ó, vou oferecer a turma do Slackline. Gente, com todo respeito, isso não é educação física. Com aquilo que eu coloquei para vocês ali, com aqueles princípios pedagógicos, aquilo não é. E ainda vai ter uma dificuldade, a gente vai ter muito insucesso para garantir que eles se matriculem nos nossos cursos. Porque eles vão ser funcionalistas, porque eu ia fazer o de inglês, o de informático, de Olimpíada de Química, Olimpíada de Matemática, porque ele tem que resolver a vida dele, gente. E tudo isso aí, gente, está numa bagagem que impeachment da Dilma, Temer, Bolsonaro e pandemia a gente não discutiu. O que vai acontecer é que nos próximos anos vai vir um trator, quando a gente menos perceber, o que a gente vai ter educação física 1 hora aula durante 3 semestres e acabou. Acabou. O IFCE não participa, mas lembre, nós estamos num governo muito estranho. Basta bater um pé lá em cima em Brasília, que vai também seguir, porque vocês são federal e engole todo mundo. Eu não boto essa autonomia que é colocada lá no IFCE como regra. Eu desconfio muito. Eu prefiro, como a professora Leni falou, que nós temos discutido e produzido nossas saídas. Se esperar vir a butinada, vai acontecer isso. E quando sair o documento do Estado, olha o que eu estou falando, é tão difícil de entender que eu falei para os colegas que a gente tem que fazer um livro para ensinar a entender aquele documento. Que eu estou fazendo, viu, gente? Tá? Vou agora, não sei se eu lhe responder, viu, professora Aninha, mas tu tem que associar as duas, tá? Agora eu vou para o Lucas Lisboa, tá? Carga horária. Eu entendo que essas 2 horas aulas semanais é um luxo, mas eu sempre penso que a educação física tem que ser mais. Então, a gente ficou 1 hora porque muita gente aceitou, viu, Lucas Lisboa? Muita gente aceitou. Porque não há substância para isso. Nós tínhamos elementos didáticos pedagógicos para manter 2 horas. Então, como era 4 anos, eu falava o seguinte lá em Tapipoca. Eu sou o professor que lhe recebe pegando na mão e eu vou lhe entregar no dia da formatura. É um casamento, porque é o único professor que tem 8 semestres. Era eu. Eu passava 8 semestres com aquela turma. E hoje eu passo 6 em Baturité. Agora eu botei um desafio. Então vão ser 8 semestres com aulas diferentes. E aí eu fui atrás, eu te estudei muito, porque é uma faculdade, gente, é 4 anos. É uma faculdade. Mas deu certo, né? Acontece. E o que foi bacana, vou contar só uma historinha, professor Nico, eu gosto de história, que a história fica. Certa vez, uma professora de Tapipoca, ela começou a pautar a educação física. Ela pautou a educação física como ela imaginava que era. E sempre quando ela dava um exemplo negativo, ela estava às minhas aulas. E vocês perceberem, gente, eu tenho melasma aqui agora. Eu não tinha, a professora nem sabe disso. E por que eu tenho melasma? Porque eu dou aula no sol. Mas não tinha quadra, não, mas é porque eu acho que a educação física ela tem que assumir todo o local. Tem que ser na grama, tem que ser no laboratório. E eu fazia isso, gente, porque eu queria aparecer. Porque eu percebi que no discurso dos meus colegas em Tapipoca, eu era subjugado. E eles falavam de algo que eles não conheciam. Eu trazia todo o material pessoal, às vezes levava mais de R$4.000 do meu carro, material pessoal meu, para dar aula lá. Porque, como eu falei, gente, eu tenho amor crítico. Se eu estou levando para eles, estou levando para mim. Eu quero que seja bem. Eu não estou defendendo que a gente tem que sucatear o material, não, mas estou dizendo que eu faço isso. Eu tenho, eu levo. E aí, toda vez que ia dar um exemplo, ela botava educação física. Até um dia que ela chegou assim, ó, gente, vai ter o São João? Vamos fazer uma quadrilha? Aí, bacana. Olha, a gente utiliza a aula de educação física para ter os ensaios. Aí eu não entendi. As aulas de educação física, né, eles aproveitam para ensaiar, eles estão tão empolgados. Eu, não, mas por que nas minhas aulas? Na educação física, mas é porque tem um conteúdo programático, eu não estou entendendo. É final de semestre. Ela, não, Rafael, mas a gente tem que ter algum horário, vai ser nas suas aulas. Aí eu comecei a perceber que toda vez essa professora ficava espezinhando, até que eu dobrei a aposta. Né? Eu falei assim, ó, ela tá... E eu fui apresentar o que era educação física. E lógico, gente, não é uma conversa tensa, não. É uma conversa arrogante mesmo. Porque, como é a formação da engenharia civil, para quem conhece engenheiro, eles são supostos saber. Depois tem o nosso pensamento. Eles têm essa ideia de subjugar a autoridade científica dos outros. Para quem conhece engenheiro civil, tem isso. Então, eu fui mostrar a educação física e eu falei assim, ó, antes de tu falar da minha área, vê o meu trabalho. Eu estou criando marcas no sol porque eu estou querendo que isso aqui seja maravilhoso. Agora, tu vê o que é que os alunos fazem na minha aula.
Porque toda vez que tu se desfaz da minha aula, que eu não estou entendendo, não sei o que é que tu teve no tempo de escola, mas o que eu estou fazendo é algo bacana. Eu acabei de voltar de um doutorado, eu estou muito afim que isso aqui seja bacana. E foi na frente de todo o colegiado docente, porque eu estava cansado de ser sempre tratado como alguém que merecia. E eu ficava calado, aí eu tive que me impor. E aí veio a história, para fechar do currículo, que por incrível que pareça, quem mais dominava o currículo era o tal do subjugado da educação física. Então, o colegiado queria tirar minha carga horária, mas ele não tinha argumentos. Eu entreguei um documento de 23 laudas para a comissão. Leia. Agora me responda. Porque é nessas horas, gente, que ter um doutorado tem que ser válida. É porque a nossa responsabilidade é muito maior que a dos outros. Então, nessa hora, eu fiz questão, tá aqui. Se vão tirar minha carga horária, eles vão ter que responder 23 laudas aqui. Não responder, aí tá lá no livro. Acessibilidade no ensino remoto, tá, Lucas? Não é culpa da educação física. Gente, o Brasil falhou com a pandemia, gente. Gente, nós estamos vendo o pior momento. Eu já tive aulas, professora Leni, que eu não consegui falar porque o aluno acabou de botar. Professora, eu vou participar porque meu pai morreu. Meu pai morreu. E a gente não pode mais naturalizar isso, gente. Então, todo mundo aqui passou por isso. E para quem dá aula síncrona, sabe o quanto como o Paulo Freire fala, é um lugar emprestado. Mas não é real isso aqui, gente. Isso aqui não é real. E o lugar de empréstimo não é real. Então, eu não vou colocar nas minhas costas, na minha disciplina, a acessibilidade. Pelo contrário, eu estou fazendo do jeito que o nosso projeto é segurar ao máximo esses alunos e essas alunas, que a gente atravesse junto, para depois a gente se remontar junto lá na frente. Tá? Então, não tem sido igual, não. Tá? Não, o primeiro semestre, por outros critérios, eles são mais, vamos dizer assim, empolgados. Mas daqui uns meses vão ser igual aos outros. Outros semestres, não. Tem dias que de 30 tem 12. E o meu papel é acolher os 12 e tentar entender o que está acontecendo com os outros 20, tá? Lucas, sobre a carga horária. Ampliar. Meu camarada, eu penso que só vai ampliar agora se a gente fazer o caminho inverso. Eu penso que depois que corta, voltar, nós temos que fazer uma outra educação física na escola, viu, meu amigo? Eu não consigo eu não sou o entusiasta da legalidade. Tipo assim, a gente chamar o CREF, isso aí não bate e volta. O que eu acredito é prática pedagógica no chão da escola. Se a gente começar cada um fazer uma educação física ousada, encantadora, a gente começa a falar, precisa de mais tempo, precisa de mais espaço. E isso é porque é muito difícil a correlação dos professores com a gestão, com a SEDUC, porque todo mundo quer carga horária, o português quer, a matemática quer. Mas uma coisa que eu acredito, quando a ciência ela se faz presente, ela ganha espaço. Pense muito nisso. Pense no seu tempo de aluno, pense aí no ensino superior. Quando uma área ela ganha corpo para os alunos, vê a carga horária dela no currículo. Eu não consigo ver uma disciplina que ela cresce com o tempo se ela não teve um grupo que andou atrás fazendo que ela fosse importante. Então, a minha história no IFC é o seguinte, para quem está perdendo, aliás, no Instituto Federal, porque apesar de ter essa autonomia, o IFES perdeu carga horária, está todo mundo muito parecido de só ter 2 anos de educação física. O último ano, por causa dos estágios, não tem mais educação física. Mas lembrando, o IFCE, Instituto Federal, não é só educação física, é todo mundo. Mas o que eu tenho falado para eles é o seguinte, agora que perdeu, faz valer a pena o que tiver na tua carga horária. Porque o trator vai continuar vindo. Se for se acomodar, vão tirar. Porque sempre alguém do lado quer, como a gente também quer. E aí, a professora Aline pode falar depois como é que é fazer o currículo do curso de educação física. É um tapa na cara. Porque todo mundo pensa que a sua autoridade científica é mais importante que a do outro. E eu vou lutar pela minha, com as armas que eu tenho. E uma delas é entregar uma boa prática pedagógica. Então, nesse cenário hoje, eu não vejo condições de ampliação. Agora eu penso no caminho inverso. Se a gente começar a fazer grandes trabalhos na escola, a gente começa a cutucar lá em cima. E cutucando lá em cima, ele vai olhar, ó, nós temos a área X, né, e nós temos a área Y que está crescendo. Vejam o que a área de física está fazendo. Eles estão sendo um prisma na área de ciência da natureza. Pegando robótica, pesquisa. Os caras estão se tocando que está perdendo para todo mundo. E a área de física está sendo muito forte, já está começando a tirar o castelo da matemática. É esse exemplo que eu estou vendo.
começa a ter movimento na escola, o diretor quer garantir cargo. Ele, poxa, essa área aqui faz evento, os alunos gostam, vamos dar mais espaço. Eu penso nisso, mas por legalidade, hoje, o que perde não volta. E a tendência é o rolo compressor continuar passando por cima. Ok, obrigada, Rafael. Acho que respondeu bem todas as perguntas, né? Atendeu também ao nosso tempo aqui. Eu só tenho a agradecer, né, pela sua contribuição aqui. Eu tenho certeza que os alunos, né, compreenderam de forma mais concreta, né, além dos textos, né, a educação física, ouvindo de um professor que é da escola e que está no ensino médio. E eu acho que é muito importante a gente falar realmente dessas dificuldades também que a gente passa, né, desses limites que nós temos, para que a gente possa, a partir da compreensão dos limites, avançar. E esse avançar precisa que, durante esse percurso da formação inicial, nós já possamos compreender o que precisamos fazer para que essas mudanças elas sejam possíveis. Então, eu acho que, assim, foi muito boa a tua contribuição, agradeço muito mais uma vez, né, mesmo diante aí dos problemas que você teve, ter preparado, né, uma apresentação belíssima para a gente. Você já me mandou aqui, eu recebi, vou passar, vou colocar no SIGA para os alunos, tá bom? Então, só tenho mesmo para agradecer e espero que a gente se encontre aí em outros caminhos para outros diálogos, tá bom? Então, muito obrigada. Agradecer aqui todos os alunos também que ficaram até o final, né? Praticamente a turma toda. Então, muito obrigada, Rafael. Eu vou parar de gravar, tá, gente? Professora, a senhora vai falar do vídeo? Vou falar, vou só